Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de um diário, que na verdade é um grimório de magia e que foi achado em 2024. Então antes de começar, eu ainda tô com aquela tosse desgraçada, então eu vou ter que fazer vários cortes, vou ter que mudar o meu tom de voz para não tossir durante a explicação, então me perdoem por isso. Basicamente um diário foi achado numa cabana em 2024 e ele traz os escritos da Kimacha Kotuno, que assina esse diário. Uma mulher que veio ao Brasil nos anos 2000, escreveu um diário. Esse diário tem, além das entradas tradicionais, aquele do diário, etc., também tem feitiços, trechos escritos em outros idiomas, como sumério e latim. O proprietário desse diário parece conseguir usar ele para alguns fins, e depois que o diário foi aberto, eventos anormais teriam ocorrido pelo Brasil. A primeira coisa que a gente se pergunta é quem é o proprietário desse diário. É a pessoa que achou o diário na cabana, é o criador de conteúdo Tinan Aldaini. Não sei se a pronúncia do nome dele está correta, se não estiver, perdão. O Tinan tem um canal no YouTube, esse aqui, tem um perfil no Instagram, esse aqui, e se você pesquisar o nome dele no Google, você também encontra um perfil no TikTok, que é esse aqui. Ele é mais famoso, como você pode ver, no TikTok, com 417 mil seguidores. Aqui ele faz vários tipos de vídeos, alguns falando sobre a vida dele, outros falando a respeito do convívio com a mãe dele, outros a respeito da cidade dele, e também alguns de experiências paranormais. Esse vídeo não é a respeito dessas outras experiências paranormais, são apenas a respeito das experiências que envolvem esse diário. Então ele vive várias experiências que aparentam desafiar os princípios que a gente conhece do nosso universo. Mas ele apresenta pouca evidência que sustente as suas vivências. Eu vou apresentar alguns exemplos aqui. Tem esse vídeo que ele teria achado um gigante na floresta. Tem boa parte do vídeo dele andando na floresta, tem o susto dele vendo o gigante, e tem a parte que ele filma o gigante. A única evidência que a gente tem da existência desse gigante é essa imagem aqui. Essa imagem pode ser várias coisas, é impossível julgar a respeito de uma câmera que foi feita, uma filmagem que foi feita com zoom da câmera no meio da floresta, onde você tem folhagem formando os mais diversos formatos. Então, uma investigação mais aprofundada seria necessária. Outro caso aqui, ele diz que encontrou marcas de garra com pelo de gigante na floresta e também vestígios de sangue. Isso aqui não é uma marca de garra. Uma marca de garra, geralmente, a não ser que você está lidando com uma criatura que tem uma garra, geralmente ela é várias marcas paralelas, composta de várias marcas paralelas. Aqui a gente não tem. Isso aqui é uma marca de facão. Alguém bateu com um facão aqui nessa árvore e deixou a marca. E alguém bateu com um facão aqui nesse trecho da árvore, cortou o que ele chama de cipó, mas para mim isso parece mais um arbusto menor do lado da árvore, e penetrou todo esse arbusto ou cipó e atingiu a árvore no fundo. O sangue que ele afirma ver, na verdade, parece mais a seiva da árvore ou alguma composição particular à madeira dessa árvore e não sangue propriamente dito. No outro caso, ele afirma que encontrou um sarcófago na floresta. Ele mostra essa imagem aqui. Aqui a gente vê o que parece um caixão, né? Você tem o fundo do caixão e a tampa do caixão. A explicação muito mais provável é que isso seja simplesmente uma pedra que tem uma rachadura no topo. Ele também encontra uma área oca embaixo da pedra, mas ele dá zoom, diz que parece ter alguma coisa ali, mas não prossegue. O que também seria muito fácil de prosseguir. Você poderia fazer isso da forma old school, que envolve você pegar um espelho, passar fita e conectar a um bastão, aí você introduz o espelho e olha pelo espelho para ver o que tem lá dentro. Ou ainda você faz da forma moderna, que é pegar um bastão de selfie, botar um celular e apontar o celular lá para baixo. Então, se ele quisesse realmente saber o que tem embaixo dessa pedra, ele saberia, mas isso não foi feito. E, claro, eu não estou dizendo que ele deveria ter posto a mão ou a cabeça lá dentro, porque poderia ter uma cobra ou qualquer coisa do tipo. Justamente por isso eu dei essas duas sugestões, que são perfeitamente seguras. Então, dessa forma, o Tinan aparenta ser um ótimo criador de conteúdo para entretenimento paranormal. Algumas pessoas realmente gostam disso aqui, se empolgam com esse tipo de aventura, não tem tanta percepção para notar que isso aqui claramente não é uma marca de garra, ou até aceita um pouco de suspensão do ceticismo para aceitar que é uma marca de garra e tá tudo bem. As histórias paranormais que ele vivencia geralmente não tem um encerramento, apesar de que um encerramento simples até pode ser obtido. Nesse caso aqui do sarcófago, por exemplo, era só introduzir um bastão de selfie aqui embaixo. Como e onde o diário foi encontrado? Essas informações precisam ser montadas a partir de vários fragmentos de vídeos do Tinan. Eu não achei nenhum em que traga todas as informações que a gente precisa.
O primeiro desses vídeos se encontra nesse link aqui. Ele diz que ele é acostumado a fazer exploração, tanto urbana quanto rural, e encontrou uma cabana abandonada com alguns livros. Um desses tinha um título escrito à mão, Kimasha Kutunu's Diary, Spells, Questions and Feather. Esse nome é bem estranho, a gente vai discutir ele mais adiante. E o Tinan decidiu levar o livro para casa. Num vídeo no TikTok, a gente pode observar melhor esse livro. Ele tem aqui, então, folhas que aparentam estar envelhecidas, tem inscritos, conforme você vê aqui, tem várias inscrições. Ele tem folhas que aparentam estar envelhecidas, tem várias inscrições, conforme você percebe. Ele tem uma lombada que está um tanto danificada, ele tem uma capa amarela, e é basicamente isso. É um livro um tanto volumoso, um tamanho comum. Esse aqui. Ele também afirma que já escaneou o livro nesse vídeo e que vai distribuir o PDF para o público no dia 5 de novembro. Chegou o dia 5 de novembro, ele de fato colocou o livro para o público, mas não exatamente distribuiu. Ele vendeu, segundo ele, os lucros dessa venda vão para uma ação social de Natal, que eu concordo que é uma ótima ideia. Agora, aqui então você pode encontrar o link para comprar. Ele custa R$ 24,90, ou um pouco mais caro se você usar cartão parcelado. Você pode pagar com Pix, foi o que eu fiz. E uma coisa não muito legal é isso aqui em cima, né? Oferta por tempo limitado, de R$ 249,90 por apenas R$ 24,90. Isso aqui é um contador que vai fazer o cara mais inocente ver e pensar, nossa, eu só tenho 1 hora para comprar esse diário. Depois disso eu vou ter que pagar 10 vezes mais, então acho que é melhor eu não pensar muito e comprar esse diário logo. Agora, o que acontece é que se eu autorizar a página, o contador reseta. Esse contador não serve para absolutamente nada. Eu duvido muito que se eu esperar 1 hora ele vai realmente me cobrar R$ 249,00. E se ele me cobrar, eu simplesmente atualizo a página e ele volta a me cobrar R$ 24,90. Eu não sei se o Tinan decidiu deixar essa enganação aqui em cima, ou se é algo que a própria plataforma coloca por livre e espontânea decisão. Mas de qualquer jeito, isso aqui não é muito legal. Eu definitivamente não faria se eu fosse vender alguma coisa. Agora, o livro que a gente compra não é uma fotocópia do original, conforme ele disse que teria escaneado e iria distribuir. O livro que a gente tem é um texto escrito no Word e exportado em formato PDF. Ele foi transcrito do inglês, então traduzido para o português, porque o diário original está em inglês. As imagens do diário foram reproduzidas usando, provavelmente, um pente e um mouse. Não usou uma mesa digital, um tablet, nada do tipo. Usou o pente e riscando mesmo assim a tela com o mouse. Isso traz uma série de prejuízos para alguém como a gente que quer fazer uma análise aprofundada. A primeira delas é que a gente não sabe quanto do texto original foi distorcido na tradução. Ele disse para mim que a tradução foi feita com o ChatGPT. Então, a gente não sabe as decisões do ChatGPT, mas a gente vê algumas incongruências. Então, por exemplo, tem um vídeo aqui no TikTok que ele mostra uma página do diário original. Que a gente tem Two portals have already been cataloged. Não sei qual que seria a pronúncia correta, e confesso que falar isso com uma garganta que quer tossir a qualquer momento é bem ruim. A tradução literal seria 2 portais já foram catalogados. Mas a tradução que o livro apresenta é 2 portais puderam ser catalogados. Esse verbo aqui muda um tanto o significado. No original, apenas menciona que os 2 portais foram catalogados, que aparentemente tem mais. No segundo, dá a entender que tem uma série de fatores que permitem ou não que um portal seja catalogado, no sentido de puderam ser catalogados. Eu entendo que todo tradutor precisa fazer escolhas para melhor preservar o significado da obra original, e essa foi a escolha do Tinan, não tem nada de errado. Mas uma análise textual aprofundada tem que ser feita na obra original mesmo, e não numa tradução, muito menos de ChatGPT. Além disso, o estudo do texto original permitiria deduzir muitas coisas. Por exemplo, se a Kimasha comete erros de inglês que parecem ser resquícios de um idioma nativo, por exemplo, falsos cognatos. Muitos falantes do português, por exemplo, usam pretend para dizer pretender, mas na verdade pretend significa fingir. Um falante de inglês nativo saberia que pretend é fingir e não pretender, ele nem conhece a palavra pretender. Ou então o uso de estruturas frasais que são semelhantes a outro idioma. Às vezes muita gente pensa em português e aí traduz na cabeça dela para o inglês. O resultado é uma frase em inglês, mas que lembra muito a estrutura do português. Mesmo que não existam erros que indiquem um idioma nativo, a gente seria capaz de identificar qual variante do inglês a Kimasha usa, seja ele canadense, americano, inglês ou australiano, porque cada um desses tem características únicas, tem palavras únicas, tem expressões únicas, e às vezes essa expressão repete tanto que você percebe que é justamente uma característica
do inglês daquela região. Então, por exemplo, uma gíria para garota no inglês americano é chick. O filme As Branquelas, inclusive, chama-se White Chicks na versão original. Seria garotas brancas. Porém, na Inglaterra é bird. Então, se você tem o uso dessa gíria, você já consegue perceber se é americano ou se é inglês. E assim por diante. Você tem várias outras formas de deduzir. Tem várias palavras cuja grafia é diferente no inglês americano e no britânico, e assim por diante. Canadense e australiano tem as suas peculiaridades, é um pouco mais difícil de perceber, mas também tem. Além disso, a versão digitalizada permitiria entender como foi o processo de escrita. A gente sabe, por exemplo, que pessoas têm caligrafias diferentes. A gente poderia descobrir se tem mais de uma mão que escreveu esse diário. Uma pessoa apresenta variações de humor. Isso é refletido na caligrafia. Vários trechos do diário trazem a Kimasha perturbada. A gente vai ver mais adiante. E a gente poderia descobrir se ela de fato apresenta uma caligrafia diferente quando ela está perturbada ou se a caligrafia dela permanece consistente. Se permanece consistente, isso pode indicar que a Kimasha não é afetada por variações de humor na caligrafia, ou que na verdade o texto foi escrito por uma pessoa muito bem calma que estava simplesmente escrevendo a ficção de uma pessoa perturbada. As imagens do diário indicam que ele foi feito com caneta hidrocor, preta e vermelha, conforme você pode ver aqui. Isso aqui é caneta hidrocor, não é lápis, não é lapiseira, nada. Caneta hidrocor pode manchar a página oposta se o livro for fechado logo após a escrita, assim como pode passar também para o verso da página. Isso permitiria deduzir se o livro foi escrito em folhas avulsas, então encadernado, ou se a Kimasha encadernou as folhas avulsas e aí escreveu sobre elas. Caneta hidrocor não dá para você apagar com borracha, então a gente poderia descobrir se ela cometeu algum erro ao escrever, que é muito comum quando você escreve um diário. Isso apareceria na forma de uma palavra riscada, uma letra corrigida, um corretivo, alguma coisa do gênero. Então imagina que ela vai escrever Augustine, aí ela vai escrever, coloca um A sem querer aqui, aí ela corrige o A e escreve um E em cima do A. Isso seria um indício, por exemplo, de que teve erros no processo de escrita do diário, que é uma coisa bastante comum. As imagens são um problema à parte. Por exemplo, aqui a gente tem então Mama's Magic, a magia da mãe dela, e um símbolo aqui embaixo, que parece ser um símbolo bem simples, não traz um grande prejuízo. Mas a página do diário em PDF que a gente encontra não tem esse símbolo. Ele esqueceu de colocar o símbolo em questão aqui. A gente não sabe quantos outros símbolos estão ausentes. Além disso, a gente duvida da fidelidade de algumas reproduções. Essa imagem aqui foi feita no Paint, com o mouse de maneira bem rápida e violenta. É impossível saber se isso foi uma tentativa de reproduzir um rabisco que a Kimasha também fez de forma rápida e violenta, ou se é uma reprodução preguiçosa de algo mais delicado. Isso torna a análise desses rabiscos impossível, porque eu não sei o que é Kimasha aqui e o que é Tinan. Eu não sei de onde vem cada coisa. Se essa curva aqui vem da Kimasha, por exemplo, se essa curva existe no original da Kimasha, ou se essa curva aconteceu quando o Tinan tentou reproduzir da Kimasha. Não dá para saber. Aqui, mesma coisa também. Não dá pra gente entender muito bem, tá? Aqui a gente percebe claramente que ele foi fazer uma forma oval e não conseguiu fechar a forma oval. Aqui ele conseguiu. Será que a Kimasha fechou todas as formas ovais? Ou será que não? Mistério. Não dá pra saber, porque é uma cópia. Além disso, se eles foram feitos de maneira violenta, a Kimasha provavelmente aplicaria força na caneta hidrocor. Isso a gente perceberia na fotocópia. Se não fosse perceptível, seria uma pista de que uma pessoa bem calma fez esses desenhos. Tem também a análise do próprio papel. Um livro que é deixado por mais de 20 anos numa cabana, provavelmente vai ser consumido por essa coisinha aqui, traça. As traças deixam furos e caminhos que passam por várias páginas, conforme você pode ver aqui. A ausência desses vestígios seria um indício suspeito. A presença desses vestígios que não são adjacentes nas páginas também seria um sinal bastante suspeito. Como você vê nessa imagem aqui, ela pega várias páginas, ela está consumindo um livro e ela está fazendo caminhos por dentro desse livro. Então, se eu virar a página, eu vou ver mais ou menos o mesmo formato na página seguinte. Isso a gente não tem como saber se existe. Nesse story aqui, que ele publicou no dia 7 de outubro, para chegar nesses stories que a gente vai ter que avançar até aparecer propriamente, aqui ele usa a inteligência artificial, como a gente já sabe, a gente tem um zoom maior aqui nas imagens do portal, perdão se esse pisca-pisca atrapalhou alguém, a gente vai falar dessa imagem daqui a pouco. E aí ele fala, né, o diário vai estar disponível no dia 5 de novembro, com fotos originais escaneadas, acompanhado das traduções. Eu imaginei que seria o que geralmente fazem com obras assim. Você tem numa página
a página do diário escaneada, na outra página a tradução. Então, se você só está interessado no texto, você vai para a tradução e segue a tradução. Se você está interessado na estrutura do diário, você olha o original. Não foi o caso, a gente só tem um PDF, não tem nada escaneado nesse PDF. Eu me pergunto o que fez ele mudar de ideia entre 7 de outubro e 5 de novembro, que foi quando o arquivo do diário foi vendido. Eu mandei um e-mail para ele no dia 13 de novembro. Como eu ainda não sabia que o diário já tinha sido escaneado, eu me ofereci para pagar os custos para digitalizar o diário, o tempo dele, para que ele não precisasse deixar o diário sozinho na copiadora e correr o risco de perder esse diário, e qualquer outro valor que ele achasse justo, em troca de receber uma cópia digitalizada, e eu até me propus assinar um contrato que me proibiria de publicar essa cópia, permitindo apenas que eu publicasse pequenas amostras para desenvolver a minha tese. Ele me respondeu na noite do dia 14 de novembro, se dispôs a discutir a minha proposta com a equipe de jurídica e marketing que ele tem. Eu respondi na tarde do dia 15, dizendo que eu ia terminar minha tese a partir do que eu tenho disponível, que é o livro que eu comprei e os vídeos que ele fez, e que o meu prazo para conclusão dessa tese seria no dia 20 de novembro. E que caso o Tinan decidisse por não enviar a fotocópia ou enviar depois, eu publicaria o vídeo com a análise possível que eu consegui fazer e, caso eu recebesse a fotocópia em data posterior, eu faria um adendo ao vídeo. Ele me respondeu no dia 15 mais uma vez e a gente acordou por esse plano. Então as próximas sessões contam a análise do material disponível. E caso o Tinan envie a fotocópia até o dia 20 de novembro, você também vai achar nesse vídeo a análise da fotocópia. Caso ele não envie, eu vou fazer nas conclusões essa observação de que a gente não recebeu fotocópia, portanto não sabemos nada a respeito das coisas que eu falei mais cedo sobre a fotocópia. Se ele sinalizar que ele está disposto a enviar a fotocópia numa data posterior mais perto do dia 20, obviamente vou esperar e vou postergar a publicação do vídeo para incluir a fotocópia. Idealmente, a gente também poderia analisar o material do livro. Eu não sugeri isso no e-mail porque, mesmo que ele topasse, eu não teria dinheiro para fazer esse tipo de análise. O livro da propriedade dele, depende da autorização dele, tem que cortar um pedacinho do papel para a gente fazer análise, mas mesmo que ele falasse, beleza, ó, pode pegar o livro, fica com ele um mês, faz o que você quiser nele, eu não ia ter como fazer, então eu não vou me oferecer para fazer algo que eu não posso fazer. Mas se eu tivesse essa autorização e tivesse dinheiro para isso, eu conduziria alguns testes. Uma análise de carbono 14 usando espectroscopia, que não fica nada barato, mas está descrito aqui que isso foi feito num jornal de ciências forenses, permite determinar a data do papel com precisão de 3 anos, o que reduziria muito as chances de uma fraude moderna. Se a gente descobre que o papel é de 99, por exemplo, então alguém que fosse forjar esse livro teria que obter um livro em branco dos anos 2000 e escrever em cima dele. Atualmente na internet você consegue sim comprar papel envelhecido, como você vê aqui. Esse papel envelhecido tem várias formas de fazer, inclusive dá para você fazer em casa. Alguns deles envolvem você colocar no chá, colocar no café, deixar ele secar no forno e assim por diante. Mas a questão é que esse processo produz vestígios, ou compostos orgânicos ou inorgânicos, e uma análise química de um fragmento do livro diluído num solvente poderia detectar esses componentes, o que acusaria uma fraude moderna. A gente teria que estudar também como esses vintage paper aqui geralmente são feitos. A gente teria que checar também os métodos de produção industrial desses papéis e aí também procurar por evidências que não sejam caseiras de uma falsificação. Agora, onde fica essa cabana? O Tinan nunca disse pra gente a localização exata da cabana. Ele disse que as informações que ele obteve da Kimasha vêm de vizinhos, um raio de 2 a 3 quilômetros que ele teria entrevistado. A Kimasha seria uma mulher com 28 ou 29 anos, que não era brasileira e não tinha contato com os vizinhos. Ela chegou em 99, começou seu diário em 2000 e desapareceu depois. Para ter uma mínima noção de onde a cabana fica, a gente tem que fazer um estudo de lógica proposicional. Então, nesse vídeo aqui, nessa marcação de tempo, ele fala que lá ela bota 2 coordenadas geográficas, uma dentro da propriedade dela, tipo bem a fundo no centro da mata, onde tinham portais, e outra coordenada geográfica em São Tomé das Letras, na Gruta do Carimbado. Aqui, na preposição 2, ele diz, mas ela dizia que um dos portais estava próximo da cabana dela. Hoje eu peguei o carro, me desloquei até aqui, próximo eu tenho que cruzar esse riacho, e o que acontece? O portal ficava em média de 2 km da cabana dela. Proposição 3, e a cabana dela fica em média a 20 km da minha casa. As coordenadas que ele se refere são essas duas aqui. A coordenada A fica em São Tomé das Letras, a B fica numa mata fechada, próximo de Tapiraí. Pela afirmação 1, a gente sabe que a cabana fica próxima da coordenada B,
portanto, em Itapiraí, porque ele fala que a outra coordenada é em São Tomé das Letras. Se a outra é em São Tomé das Letras, a que interessa pra gente é a B, que fica em Itapiraí. Pela afirmação 2, a gente sabe que a cabana fica num raio de 2 quilômetros da coordenada B. Por fim, pela afirmação 3, a gente sabe que a cabana fica a 20 quilômetros da casa do Tinã, que é na região de Itapiraí. Então a gente vai no Google Earth e faz um mapa. O mapa é esse aqui. O centro dele é a coordenada B. Aqui, nesse círculo vermelho, a gente tem um raio de exatamente 2 quilômetros. Eu não sei, eu tenho quase certeza que o Tinã não deu a distância exata de 2 quilômetros. Ele até fala em média, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então eu fiz 2 raios de... Esse aqui tem 3 quilômetros e esse aqui tem 1 quilômetro. Eu imagino que se ele falou 2, é um valor próximo de 2, seja até 1, mas maior que 1, ou até 3, mas menor que 3. Portanto, a cabana ficaria nesse intervalo que a gente está vendo aqui ao redor da coordenada B, nesse intervalo marcado aqui. Aí eu fiz a preposição 3, que é a casa do Tinã. Para a casa do Tinã estar a 20 km da cabana, ela tem que estar a 22 km da coordenada B. Porque qualquer ponto nesse círculo, de fato, está a 20 km da cabana. Então, você tem que escolher um ponto da cabana e realmente você vai chegar na cabana a partir daí. Esse, então, seria o círculo que permite a gente localizar a casa do Tinã, mas isso, honestamente, não é tão interessante para mim. Eu não faço questão de saber onde ele mora, mas se o que ele falou procede, está dentro desse perímetro aqui, desse círculo. Agora, onde exatamente a cabana pode estar aqui na região? Aquilo que eu falei do em média, é que ele fala, a cabana fica em média a 2 km da coordenada. Em média, não faz sentido nesse contexto. A cabana e a coordenada não mudam de lugar com o tempo para você calcular uma média. Mas ele quis dizer aproximadamente, eu entendo isso perfeitamente. Então eu fiz esse mapa e eu estudei onde que a cabana poderia estar dentro desse espaço aqui, dentro desse perímetro. Aqui dentro do círculo azul, de fato, a gente não acha nenhum bom candidato de lugar para ter uma cabana. Porém, aqui a gente acha. Aqui a gente acha uma região de pasto um tanto antiga. E aqui a gente vê uma trilha. Olha só, isso aqui é uma trilha. Isso que você vê é uma trilha, indicando que provavelmente tem trilhas mesmo por dentro de toda essa floresta. Isso aqui também parece ser um caminho ou alguma coisa do gênero. Aqui eu diria que é só uma árvore, eu não apostaria em ser a própria cabana. Outra coisa também curiosa é isso aqui. Aqui eu não acho que seja um bom candidato. Isso aqui parece ser uma linha de alta tensão que passa na região. Ela é intermitente. Aqui são as regiões, onde ficam as torres. Tá? Porém, tem outra região também um tanto interessante para a gente analisar. É essa região aqui. Aqui nós temos uma fazenda, claramente, né? Tem um lago, tem várias construções, mas ela vai para uma estrada que prossegue aqui nessa direção. Então isso talvez seja também um bom candidato para a gente. Se eu ativar talvez lugares ou rodovias, alguma coisa assim, a gente vai ver que isso aqui faz todo um caminho por dentro do perímetro, conforme você vê aqui nessa imagem. Esse raio engloba também aqui um trechinho dessa estrada que você vê, ela fica margeando o perímetro que a gente colocou. E nós temos também aqui o rio Juquiá, conforme você vê aqui. Tudo isso aqui é o rio Juquiá. Do lado que pega o nosso raio, nós não temos muita evidência de habitação, conforme aparece aqui. Mas se ele errou a distância por um valor bem maior, tipo 200% de erro, aí sim a gente tem uma área bem grande aqui, que pode sim ser habitada, pode ter vizinhos e que a cabana pode estar, portanto, nessa região. Só que aí, para ser nessa região, a gente já tem um erro bem maior, né? A coordenada B até aqui, a gente teria 6 km, ele falou 2, então a gente não sabe. Mas de qualquer jeito, a região da cabana é essa aqui. E a cidade que ele mais menciona chama-se Tapiraí. Tapiraí é uma cidade com 7 mil habitantes. É muito difícil você vê-la mencionada em jornais. Mas a gente vai precisar entender o que está acontecendo em Tapiraí e na região. Então a gente vai considerar o fato de Tapiraí fazer parte do Vale do Ribeira. Esse nome vai ser usado nas nossas pesquisas. Bom, o que o diário nos revela sobre a Quimacha e sobre os seus movimentos? Nessa sessão eu vou analisar o diário com base no que a Quimacha revelou sobre o que ela fazia entre as cidades e acontecimentos relevantes na vida dela. Tem muito mais que foi relatado, mas eu vou deixar isso para próximas sessões. A primeira entrada é de 23 de março de 2000. Diz que ela está algumas semanas no Brasil, que o clima é desconfortável, mas é propício para magia.
Nesse dia, ela cita que os vizinhos têm medo dela. Ela menciona o seu pai e a sua mãe. A mãe fazia feitiços, ela menciona isso. E Augustine, a gente descobre que Augustine era irmã dela e que uma pessoa arruinou a sua família. E os três, pai, mãe e Augustine, estão mortos. A próxima entrada é do dia 28 de abril. Ela se mostra com vontade de voltar ao que ela chama de Serra das Letras. Muito provavelmente ela está falando de São Tomé das Letras. A gente vai ver até uma evidência posterior, mas ela tem pouco dinheiro para isso. A ida para São Tomé das Letras acontece no dia 15 de junho de 2000. Ela afirma que vai rever amigos e vai de ônibus, partindo de manhã. Ela também cita entrar em contato com as amigas no Colorado, porque descobriu coisas que podem ajudar essas amigas, e ela pretende parar em São Paulo para isso. Faz sentido, São Paulo teria uma lan house na época, como a gente vai ver. Ela conseguiria conversar com essas amigas, e ela chega em São Tomé das Letras no dia 16. Ela, porém, não achou seus amigos, apenas as casas vazias. Ela cita que as pessoas parecem hostis e faz várias menções a ter curado moradores de São Tomé das Letras no passado. No dia 20, ela volta para Tapiraí. Ela encontra a cabana saqueada. Um amuleto que pertencia a Augustine foi levado. Ela faz um feitiço para se vingar desse roubo. Em 25 de agosto, ela tem um pressentimento de que vai ter poucos meses de vida. Ela fala que um sacrifício humano daria mais tempo, mas ela diz que ela jamais faria algo do tipo, por questões morais e porque isso levaria ela para outro lugar que não é onde a família dela está. Então ela decide que ela vai viver os últimos meses dela ao máximo. No dia 20 de setembro, ela faz um ritual de purificação numa cachoeira e lá ela sente que está em outra dimensão. Ela também quer fazer uma viagem astral, mas menciona que para isso tem que ir para São Tomé das Letras. A entrada do dia 28 de setembro traz uma reflexão sobre ela estar com pouco dinheiro para viajar e cogita alternativas, fazer feitiços de amor, curar pessoas, leiloar posses, fazer um pacto, descobrir um novo talento. No dia 5 de outubro, ela faz um feitiço de prosperidade e ela coloca suas posses à venda. No dia 10 de novembro, ela diz que os seus itens venderam com muita facilidade. Além disso, ela diz também que uma sociedade de bruxas ouviu falar do trabalho dela e pagou uma boa quantia em dinheiro para preparar poções para um evento especial. No dia 18, ela menciona que ela foi para a Amazônia e vai passar 15 dias aprendendo sobre magia. Numa noite de lua cheia, ela faz um ritual guiada por uma matriarca indígena e sente a presença de uma entidade chamada Cuca, com K, que a gente vai discutir mais adiante. Ela voltou para casa em 13 de dezembro, se sentiu muito mal por saudades da Amazônia. No dia 24, ela vai numa loja de antiguidades, encontra o amuleto da irmã e compra de volta. No dia 5 de janeiro de 2001, ela menciona uma tentativa de ritual para controlar uma entidade chamada Malek, que falhou. A gente vai discutir isso mais adiante. Outra tentativa é feita em 12 de janeiro de 2001. Ela decide visitar a Janet, uma amiga que mora numa cidade a algumas horas de caminhada. Ela chega lá no dia 15 de janeiro e acompanha em lojas de magia para obter ingredientes. Ela volta para casa no dia 16 e espera a lua estar na fase correta para realizar o ritual. O ritual é feito no dia 6 de fevereiro. Numa entrada que não tem data, ela afirma que fazem semanas do ritual e pretende ir à praia. No dia 10 de abril de 2001, ela está na praia. No dia 16, ela visita uma ilha. Entre 7 e 9 de maio, ela parece trabalhar em cálculos para dobrar o tempo, em uma série de feitiços que envolvem constantes matemáticas e cálculos. A gente vai discutir isso mais adiante. A próxima entrada é de 3 de junho de 2001 e ela demonstra desejar relaxar para se preparar para uma viagem que vai ocorrer no dia 7 de junho. A gente descobre que essa viagem é para a Serra do Roncador e ela dá mais uma coordenada exatamente desse jeito que você está vendo na tela. Até o dia 11 de junho ela vive experiências prazerosas, mas no dia 12 ela ouve vozes e acha que é dos familiares mortos. No dia 17, ela menciona que ela está muito desconfortável com tudo ao seu redor. No dia 21, as entradas são sobre pesadelos. Ela tem um curto período de paz, que logo se deteriora para mais visões, pesadelos e vozes que ela ouve. No dia 20 de agosto, ela relata que teve contato com um espírito que lhe ofereceu proteção sob o custo de contar um segredo que jamais foi revelado a qualquer outra pessoa. Ela fez isso e ficou em paz. Tem uma entrada do 11 de setembro que ela relata ter visto a queda das Torres Gêmeas pela televisão e orar pelas almas perdidas. As entradas dos dias 8 a 10 de outubro mencionam que o mundo mudou, que ela está desconfortável. A penúltima entrada é do dia 28. Ela diz que ela está perdida no mundo. A última entrada não tem data e é dirigida a Janet. Ela diz que ela tem algo para contar que mudará nossa percepção do mundo, uma descoberta que não faz sentido. O diário termina com o coração acelerado, eu digo que eles existem, vírgula, Acabou. Então, o diário termina assim. A última página do diário está amassada. Esse é um detalhe importante que a gente vai discutir mais adiante.
Falar um pouquinho dos portais. Os portais são um tema bem recorrente na obra. Nas primeiras páginas, ela já diz que 2 portais puderam ser catalogados. Ela afirma que ela vai cultivar o portal na propriedade que envolvem ervas. Aparentemente, um portal requer um suprimento constante para se manter ativo, mas que eles podem ser também abertos de uma vez. Para abrir um portal, ela apresenta aqui um feitiço em particular. Uma passagem dá a entender que os portais podem ser abertos acidentalmente. Ela fala aqui, será que abri algum portal? Geralmente, será que eu fiz alguma coisa indica que isso pode acontecer acidentalmente. Você geralmente fala, será que eu peguei um resfriado? Porque você pode pegar um resfriado acidentalmente, mas eu nunca falo, será que eu conquistei o Mundial para o Palmeiras? Porque esse tipo de coisa não acontece acidentalmente. São Tomé das Letras parece ter portais que mudam a cada 7 dias. E ela faz um esboço que funcionaria como mapa. Esse esboço aqui é até condizente com o mapa de municípios de Minas Gerais. Traz um contorno bem semelhante, conforme você vê aqui, com o contorno de São Tomé das Letras, indicando que a Serra das Letras seria mesmo São Tomé das Letras. Ela procura 3 portais na cidade. Aparentemente acham na Pedra das Bruxas, conforme está descrito aqui. Pedra das Bruxas ou Pedra da Bruxa é um local bastante conhecido em São Tomé das Letras. Ela diz ter encontrado 2 portais na gruta. Pode ser a Gruta do Carimbado, que é envolvida em lendas, por exemplo, que é um portal para Machu Picchu. Mas tem outras grutas na cidade, então não dá para a gente dizer exatamente quais são. Uma entrada dá a entender que os portais permitem se comunicar com os mortos. Outra confirma essa visão, porque ela teria visto seus familiares através do portal. Ao que parece, os portais precisam de proteção para serem abertos, conforme uma passagem indica, e os portais parecem servir também para prender entidades, porque ela prende o Malek num portal. Mas quem é Malek? Malek é a entidade mais citada em toda a obra. Ele primeiro aparece numa recitação em sumério, que faz a gente imaginar que é uma entidade suméria. Afinal de contas, você não usaria um texto em sumério para invocar uma entidade havaiana, por exemplo. A tradução indica que ele mantém o portal aberto e cuida da segurança do portal. O Malek tem que ser alimentado, porque ele trabalha em troca de promessas. O Malek é uma entidade também com aspectos malignos, que cobra favores. Ainda assim, ela agrada a Malek através de rituais e se comunica com ele num sonho. Eventualmente, ela decide se livrar do Malek. O ritual para isso deu errado e o Malek ficou revoltado. Ela então decide criar um portal e aprisionar Malek dentro dele. Nesse momento, o Malek deixa de aparecer, porque o plano de aprisionar Malek dentro de um portal funciona. Mas quem seria Malek? A gente primeiro suspeita de uma entidade suméria. Se usa uma invocação suméria, tal, deve ser suméria. Exceto que, não. Quando você pesquisa no corpo de literatura suméria, tudo que os sumérios escreveram por Malek, você não encontra absolutamente nada. Eu fiz ainda 2 tentativas. Tem o Samuel Noah Kramer, um dos maiores assiriologistas que já viveram. E ele tem vários livros sobre os sumérios. Nenhum deles que eu encontrei menciona Malek. Tem o Jeremy Black, que escreveu um dicionário de elementos da cultura suméria. Esse dicionário é super interessante. O Jeremy Black, ele nasceu em 51 e faleceu em 2004, se eu não me engano. Ele faleceu muito jovem, não sei qual foi a causa. Ele, inclusive, teve idade para estar vivo hoje em dia, seria uma pessoa que eu contataria para tentar obter as traduções do sumério. Mas, enfim, aqui a gente tem um dicionário sobre os sumérios e uma busca por Malek. Não vai retornar absolutamente nada. É possível que Malek possa pertencer a outra cultura, mas eu não achei nada a respeito. Malek pode ser um sobrenome. Tem o Rami Malek, aquele ator de Mr. Robot, acho que é o Elliot, o personagem. Acho que ele fez também o Freddie Mercury e assim por diante. É um nome próprio árabe, é uma raça de cavalos no Chile e é uma personagem de um jogo chamado Romance Club. Eu achei até uma postagem no Reddit discutindo coisas religiosas sobre Malek. Eu falei, opa, peraí, será que é uma entidade? Não, não é. É uma personagem de jogo. Além disso, Malek é uma escrita alternativa de Malik. Malik é uma palavra semítica com escritas em fenício, hebraico e árabe. O significado de Malik é rei. E por isso, no Islã, um dos nomes para Deus é Al-Malik, o rei. Entretanto, pelo próprio conceito de Deus no Islã e em outras religiões de origem semelhante, parece improvável que a Kimasha seria capaz de prender Deus em um portal. Então, não deve ser esse Malek que ela está se referindo. Alguns sugerem que Malek é Moloch. Moloch é citado na Bíblia, sendo associado ao sacrifício de crianças, e da Idade Média em diante, ele é representado como um ídolo em forma de touro. O Alex Jones vai te falar que ele é uma coruja, tá? Isso é uma besteira tremenda. Moloch não é representado como coruja. Isso é o que ele inventou para dizer que os caras no Bohemian Grove estão adorando a Moloch. Assiste o vídeo do Bohemian Grove para entender. Moloch não é associado com coruja.
Moloch pode ser escrito como Molech, desse jeito aqui. Mas não tem registros de uma escrita Malek sinalizando Moloch. Quando você estuda uma mitologia e você tenta descobrir se duas entidades são a mesma, a gente não unifica duas entidades porque o nome é semelhante. Isso requer que a gente estude as características das entidades para deduzir se elas são a mesma entidade. Quando a gente faz isso no Diário de Kimasha, não tem nada que associe Malek a Moloch, que seria sacrifício de crianças. Então Malek parece ser uma entidade única ao Diário da Kimasha, não parece existir em nenhuma outra cultura. Aí a gente tem um story que foi publicado aqui no Instagram do Tinan. Nesse story, deixa eu ver se eu localizo, ele posta uma imagem do Malek, conforme você vê aqui. Esse seria o Malek, que você viu aqui então, essa criatura. Honestamente, vou dar aqui minha opinião pessoal sobre o que eu acabei de ver. Tem aquele filme Bird Box com a Sandra Bullock. Eles queriam colocar uma cena em que o monstro de Bird Box apareceria. O monstro não aparece em nenhum momento do filme, mas eles queriam pôr. O monstro apareceu na cena e a Sandra Bullock simplesmente começou a rir. Falou, cara, esse negócio tá ridículo. E a mesma coisa com esse Malek. Eu preferia o Malek sem saber como ele se parece. Esse frango frito que apareceu aqui na tela realmente estraga um pouco as coisas. Só que é pra ser o quê? O guardião do KFC? Não faz sentido. Então, ele usou uma inteligência artificial e obteve aí essa criatura galinácea segurando uma galinha. Ok. Isso é uma péssima ideia, porque uma inteligência artificial generativa de imagem não é um oráculo. É um algoritmo treinado em bilhões de instâncias rotuladas que vai gerar a imagem mais provável a partir de uma descrição textual. E além disso, eu não sei qual foi a descrição textual que o Tinan inseriu. Talvez ele tenha pedido por um demônio galináceo e deixou ali o nome Malek junto. E aí, o demônio galináceo teve muito mais peso para gerar essas imagens do que o nome Malek. Eu decidi fazer uma replicação do experimento usando aqui o Leonardo AI. Então, inicialmente, eu pedi por Malek, aí ele embelezou o meu prompt. Ele falou um retrato de Malek, um homem jovem com uma mandíbula forte e olhos marrons, usando um cabelo escuro, vestido de forma casual. Enfim, ele inventou um monte de coisa. Então isso aqui pode ser desprezado porque é um embelezamento. Mas eu fiz 3 testes de 4 imagens só com a palavra Malek, conforme você pode perceber aqui. Então aqui nós temos essa criatura. Isso aqui parece um ser elemental, talvez, um pedaço de montanha, alguma coisa desse gênero. Nós temos esse camarada, parece um NPC de jogo. Nós temos esse camarada aqui, parece já um personagem um pouco mais principal. Ele tá com uma jaqueta de couro, mas atrás parece estar carregando uma espada, não combina muito. Nós temos esse cara aqui, parece um personagem de Game of Thrones, ok? Ele tá carregando uma espada e tudo mais. Nós temos também, nesse caso aqui, essa imagem, uma vibe meio samurai, etc. Nós temos aqui essa garota. Nós temos essa imagem aqui, parece claramente um personagem de jogo mesmo, aquela arte conceitual de personagens de jogos. Nós temos um lobo, isso aqui parece um lobo. E na outra nós temos esse camarada que você encontra em qualquer balada por aí. Nós temos esse outro camarada que tem uma aura um pouco mais enigmática. Nós temos esse cachorro. E nós temos essa imagem aqui de um homem mais velho. Então, Malek retornou resultados bastante distintos e nenhum deles corresponde ao que a gente espera daquele demônio galináceo. Vamos tentar mais uma vez. Então eu vou colocar aqui Malek, eu vou colocar sem nenhum melhoramento de prompt, eu só quero Malek e vamos gerar ao vivo para a gente descobrir o que aparece. Isso demorou até mais do que eu queria, mas nós temos aqui uma outra pessoa que parece um personagem, uma outra pessoa também com um estilo de cabelo ok. Nós temos esse cara aqui com uma jaqueta bastante estilosa, parece também um personagem vitoriano, eu diria. E essa moça aqui que me lembra um pouco a Daenerys, de Game of Thrones. Então, é isso. Esses são os resultados para Malek. Se quiser, você pode ficar brincando aqui. Você tem um total de créditos que você gasta por dia, e aí você pode gerar a imagem. Então, Tinan apresentou um vídeo, no caso lá, mas ele provavelmente gerou primeiro a imagem para ser animada. Eu falhei em reproduzir o experimento, eu acho muito improvável que o algoritmo gere 2 demônios galináceos segurando uma galinha, sem você colocar outros textos, somente colocando Malek. E a Cuca? A Cuca aparece na viagem da Kimasha para a Amazônia. A história foi narrada por uma mulher indígena como parte do próprio folclore. Ela diz que seria uma bruxa que se perdeu na busca por poder, que se tornou uma entidade que vaga entre esse mundo e outro,
seduzindo aqueles que buscam mais do que podem controlar. No Brasil, a gente tem a Cuca, com C, que também é uma bruxa. Aliás, curiosidade aqui. Quando eu era bem criança mesmo, meus pais instalaram uma antena parabólica no sítio e tal, e ligamos a TV e tava passando o sítio do Pica-Pau Amarelo, e a Cuca apareceu e eu fiquei com medo da Cuca. Então, eu carrego essa culpa. Eu sou o cara que tive medo da Cuca, mas minha defesa eu tinha 4 anos. Okay? Então a Cuca é um mito, porém, de origem ibérica, não de origem indígena. Então é possível que uma indígena nos anos 2000 não necessariamente conhecesse a origem do mito e contasse para ela junto das suas tradições. Mas fica registrado, a Cuca não é uma entidade indígena. A Cuca é uma entidade que vem lá da Península Ibérica, de Portugal, da Galícia. E quais feitiços estão nesse diário? Eu não vou reproduzir os feitiços aqui. Eu estou usando a política de uso justo. Então eu reproduzo trechos da obra aqui, mas eu me limito apenas a trechos. E eu acho que reproduzir o feitiço inteiro é uma violação dessa política. Portanto, eu estaria ferindo direitos autorais. Então eu vou citar os feitiços apresentados. Se você se interessou por algum deles, quer ler, quer praticar, etc., compra o Grimório e consulta. A gente tem os feitiços que ela já conhece. Abrir portal, fechar portal, punir um ladrão. Isso aqui é interessante. Próximo gol do Palmeiras que o VAR anular, eu vou fazer. Feitiço para alimentar o Maleque, feitiço para prosperidade, feitiço para se reconectar com mortos, feitiço de ano novo para recomeço, feitiço para aprisionar Maleque, feitiço de harmonização, do ambiente, feitiço para criar uma barreira ao redor de si, feitiço para fechar negócios, feitiço para escapar de animais silvestres, feitiço para invocação de chuva, feitiço para interromper a chuva, feitiço para fertilidade feminina, ritual para libertação de almas aflitas, feitiço para se comunicar com mentores de outros planos. Ela aprende alguns feitiços na Amazônia, para cura, para invocar vento e chuva, para proteger a floresta, para se conectar com espíritos da floresta, para causar influência mental, para saúde e vitalidade, para abundância, para proteção contra o obsessor, para cura da tristeza, para fama e sucesso, contra manipulações, para proteção contra seres intraterrenos. Ela cita também feitiços que vêm dos montes Apalaches. Então, proteção, invocação de uma névoa, abundância, mantra de pesca, proteção contra o frio e contato com seres de luz. Ela tem também feitiços que ela aprende quando visita a praia, para invocar a força das marés, para fortalecer a intuição, para abertura de caminhos, para visitar memórias durante o sono e para amarração amorosa. A maioria dos ingredientes desses feitiços podem ser obtidos no Brasil, mas tem algumas instâncias suspeitas. Esse feitiço de proteção contra seres intraterrenos, que ela aprendeu na Amazônia e viria das tradições tupi-guarani, usa pena de corvo. Os corvos pretos que você vê em Game of Thrones, por exemplo, e que são associados à magia, eles não vivem aqui no Brasil. Você não acha corvo preto aqui no Brasil. Você acha corvídeos no Brasil, mas a gente chama esses caras de gralhas. Então, seria pena de gralha, não seria pena de corvo. Exatamente. É bastante estranho esse uso aqui, pena de corvo. Os Montes Apalaches têm uma cultura e uma mitologia bastante rica, bastante conhecida. E, curiosamente, eles se tornaram populares em perfis de conteúdo paranormal no TikTok em 2024. Se você pesquisar aqui Montes Apalaches, vai vir algumas coisas sobre Montes Apalaches, Wikipedia e tal, mas tem aqui já a Gil Cassini, que eu nem sei quem que é falando. Tem algo muito estranho acontecendo nos Montes Apalaches. Fatos desconhecidos, algo sobrenatural acontece nos Montes Apalaches. Montes Apalaches, as montanhas mais sinistras. Viver nos Apalaches é um desafio diário. E aqui ele provavelmente está se referindo não aos desafios de você enfrentar o frio, alguma coisa assim, um urso, mas os desafios paranormais. Então, isso foi uma febre no TikTok, rendeu até um vídeo que eu fiz a respeito desse assunto, que você encontra aqui, tem 40 minutos, você pode ler. E talvez a presença de uma sessão sobre os Montes Apalaches no diário, que foi publicado em 2024, seja mera coincidência. Talvez ela realmente conhecia os Montes Apalaches, escreveu tal, e saiu em 2024 um diário que citava também os Montes Apalaches. Mas não dá pra gente negar que os Montes Apalaches foram uma febre aí no segundo semestre de 2024 nos TikToks paranormais. Agora, uma coisa muito estranha é que um feitiço dos Montes Apalaches usa uma invocação em sumério. Sumérios, como a gente vai conhecer, é um povo que viveu ali na região do Crescente Fértil, 5.000 a.C. O feitiço dos Montes Apalaches deveria usar uma língua dos Montes Apalaches, o Cherokee, por exemplo, que é uma tribo nativa, ou então o inglês apalachiano, que tem vestígios de escocês e irlandês. Um habitante dos Apalaches, até o advento da internet, dificilmente conheceria
o idioma sumério. Isso é bastante estranho. Vamos falar agora dos cálculos matemáticos. Alguns que aparecem no livro são mais estranhos que outros. Essa seção começa com essa equação que você vê aqui e ela não faz sentido nenhum. Vamos destrinchar por quê. Primeiro, a gente tem essa barrinha. Essa barrinha é o símbolo de módulo. Então você coloca barrinha, coloca um número, ou uma variável, ou um polinômio, ou qualquer outra coisa, e depois fecha essa barrinha. E aí isso indica a distância na reta real desse número até o zero. No caso, você elimina o sinal de negativo, fica módulo de menos 4 igual a 4. Agora, tem que fechar essa barrinha, né? Essa barrinha aparece aqui e depois não aparece nunca mais. Não faz sentido. Esse apóstrofo que você vê aqui, você usa para identificar uma operação de derivação. Derivação, basicamente, é você ter uma função e aí você descobre a taxa de variação dessa função. Não tenho tempo para explicar cálculo 1 aqui. E você pode fazer a derivação várias vezes. Então, cada apóstrofo é uma operação de derivação. Agora, então, 56 seria derivar o número 56 3 vezes, mas isso é inútil, porque a primeira derivada de um número real, que seria uma função constante, é zero. E aí você vai derivar zero de novo, vai chegar em zero, e vai derivar zero de novo e vai chegar em zero. Então, derivada de terceira derivada, segunda derivada e primeira derivada de qualquer número real é sempre zero. O símbolo, portanto, de 3 apóstrofos também significa uma unidade de medida chamada linha, que vale 2,2558 milímetros. É uma informação geral. Em seguida a gente tem 6A, duas linhas. Seria a segunda derivada de 6A. Vamos derivar duas vezes 6A. Então 6A, linha, significa 6 vezes a segunda derivada de A, que é a mesma coisa que 6 vezes a derivada da primeira derivada de A. A primeira derivada de A dá 1, e a primeira derivada de 1 dá 0. 6 vezes 0, 0. Então, mais uma vez, inútil. A menos, claro, que A denote um polinômio. Aí é outra história. Depois a gente tem 759, espaço 77. Você não usa espaço na matemática durante um número. Você coloca vírgula, ponto, se você está lidando com no sistema americano. Você coloca, às vezes, um ponto e vírgula dentro de parênteses, se você está sinalizando ali uma coordenada, mas espaço não costuma acontecer. O outro lado da equação tem ainda menos sentido. É aberto por um parênteses e é fechado por um parênteses duplo. Isso aqui tem vários usos na matemática, esse parênteses duplo. Muitos deles são horrendos de aprender, difícil pra cacete, mas todos eles são fechados pelo mesmo símbolo espelhado. Então era para ter um parênteses aqui, ou um parênteses duplo reto desse lado aqui. Esse símbolo. Isso não acontece. Depois a gente tem essa equação dentro da equação. Isso não costuma ser permitido matematicamente. Essa tripla igualdade aqui, aparecendo dentro desse símbolo, não faz sentido nenhum. Então seria 15 menos 7 vezes B com asterisco igual a 4J igual a O. Tem uma notação contraditória para multiplicação. Multiplicação é indicada com asterisco e logo depois sem nada no meio. Os dois estão certos, claro. Mas é muito estranho alguém escrever desse jeito, usar multiplicação com asterisco e logo depois não usar nada. Geralmente você mantém algo consistente. Isso aqui também pode ser produto interno, dependendo da situação. Tem outras aplicações, mas tá bastante estranho. É uma operação que não faz sentido. Em seguida, a gente tem uma equação que foi feita no Paint pelo Tinan. Deduzindo aqui, seria P igual a 2x ao cubo, 4x1, D a menos 3. Seria essa equação aqui. Essa é uma equação válida, tá tudo certo, não tem problema nenhum com ela, mas eu não achei nada sobre essa equação em nenhum artigo científico. É uma equação, eu posso escrever uma equação agora, igual a x ao quadrado mais x ao cubo dividido por log de x. Pronto, é uma equação. Isso não tem nada de mágico, é simplesmente uma equação. Algumas páginas depois, a Kimashi apresenta feitiços misturados com princípios físicos e matemáticos. Ela cita vários tipos de frequências. Uma delas ela chama de frequência fundamental do universo. Ela diz que seria a radiação cósmica de fundo, aproximadamente 160,2 GHz. Existe, de fato, uma coisa chamada radiação cósmica de fundo. Ela é uma emissão em onda eletromagnética nesse valor citado, tem um pico nesse valor, 160,2 GHz. A gente entende como um resquício dos primeiros estágios do universo, é uma das bases da teoria do Big Bang, mas não é exatamente a frequência básica do universo. Isso não existe uma frequência básica do universo. Outra é chamada de frequência natural dos objetos. Pela descrição, parece que ela está falando da frequência de ressonância de um objeto. Então você pode expor um sistema a vários valores de oscilação. Oscilação você mede em Hertz, que é ciclo por segundo. E em certa oscilação o sistema vai oscilar com a maior amplitude. Por exemplo, uma ponte que está submetida à vibração
tem uma certa frequência que faz essa ponte oscilar em maior amplitude. E, de fato, a rigidez estrutural do objeto e a massa são fatores que contribuem para essa frequência. Agora, ela fala que isso é calculado com base na fórmula da vibração harmônica. E, geralmente, você faz isso usando o teste de impacto, e não fórmula. Você vai ficar louco se você tentar calcular a frequência de ressonância de qualquer objeto complexo. Se você pegar algo trivial, sei lá, uma esfera feita de alumínio com 3 centímetros de raio, beleza, aí é tranquilo de calcular. Uma esfera maciça ou oca, mas é um objeto trivial. Assim que você pega um objeto complexo, por exemplo, a ponte é um bom exemplo, o corpo humano é um bom exemplo, assim por diante, você faz teste. Você não vai tentar calcular isso aí porque vai virar um caos. Uma outra coisa é chamada frequência pessoal do praticante. As pessoas elas citam que essa frequência é influenciada por mantra, cristais ou estado emocional. Sim, pessoas têm frequências de ressonância. Você pode colocar o camarada numa placa oscilando e você vai descobrir qual frequência faz ele oscilar com maior amplitude. Mas isso é mais influenciado pelo peso, pela altura, pelas roupas que ele está usando, outros adereços, do que por mantras, cristais ou estado emocional. Aliás, essas coisas aqui, mantra não muda nada, estado emocional não muda nada na frequência de ressonância, cristal vai mudar porque é um objeto com massa e vai estar preso ao seu corpo. Mas não por ser um cristal, podia ser qualquer outra coisa, podia ser uma moeda, podia ser uma estatuazinha de sapo, enfim, tanto faz. Ela cita um processo chamado sintonia mágica, que ajusta a frequência de ressonância do praticante com a do objeto. Você consegue vestir adereços e alterar a frequência de ressonância do corpo humano, mas não a ponto de coincidir com qualquer objeto. E menos ainda para fazer o que ela chama de harmonia cósmica, que é você sintonizar a frequência do praticante com a do universo e do objeto. A frequência de ressonância do corpo humano é de 5 Hz. Eu não vejo como você aumentaria isso para 160,2 GHz, que é 32 bilhões de vezes maior, e eu não vejo como você abaixaria a radiação cósmica de fundo. Nenhuma das duas coisas faz qualquer sentido. Ela então disserta sobre algumas frequências. Ela fala que cristais de quartzo têm uma frequência de 32,768 Hz. Ela então disserta sobre algumas frequências. E ela cita cristais de quartzo, que tem uma frequência de 32,768 Hz. É verdade, se você pesquisar no Google por 32,768 Hz, você vai achar exatamente esse valor aqui, como sendo a frequência de um cristal de quartzo. Agora, esse valor está em kHz, não em Hz. Então é 1000 vezes maior que o valor que a Akimashi apresenta. Mas o artigo não está falando desse cristal de quartzo bonitinho aqui que você usa para fazer magia ou que você usa para decoração, etc. A frequência de ressonância desse cristal de quartzo aqui depende de como ele é cortado, depende da densidade, depende de um monte de fatores. Ela está falando desse objeto aqui, dessa coisa, um pedaço de metal e 2 pernas. Isso aqui é um cristal de quartzo que você usa na eletrônica. Esses cristais assumem múltiplas frequências, sendo que essa aqui, de 32,768 kHz, conforme diz aqui essa informação, seria a mínima. Então, o item da direita que você vê aqui é usado em magia, mas a frequência que a Akimashi apresenta é do item da esquerda. Para eliminar qualquer dúvida de que a Akimashi estaria desmontando componentes eletrônicos e usando cristais de quartzo nos seus feitiços, ela menciona que o cristal de quartzo precisa ser claro. E esses componentes eletrônicos aqui não são transparentes, como os cristais de quartzo usados em decoração em magia. Eu faço engenharia da computação, já vi muita coisa estranha em laboratório, já vi gente usando a língua para checar se um fio tem corrente elétrica, já vi gente enfiando ponta de osciloscópio no nariz para ver o que acontecia, já vi Arduino pegando fogo, mas eu nunca vi alguém usar isso aqui para fazer magia. Então realmente é bastante estranho esse tipo de citação, de 32,768 kHz. Parece que alguém pesquisou a frequência do quartzo no Google, achou um valor e esqueceu que esse valor corresponde a esse componente aqui, e não a esse cristal aqui que não tem uma frequência definida e depende da sua forma. Ela então menciona que a frequência de 432 Hz é uma frequência de harmonia com o universo. Isso é falso, a gente tem um vídeo aqui em que a gente fala sobre 432 Hz, conforme você pode assistir aqui. A noção de que o 432 Hz é uma frequência de harmonia com o universo surge em círculos esotéricos na década de 90. Então a Akimashi podia muito bem conhecer essa ideia. Porém, algumas páginas depois, a Akimashi cita 528 Hz como a frequência do amor. Esse conceito não existia nos círculos esotéricos na época em que ela escreveu o diário. Pesquisando por livros até 2008, a gente encontra 2 falsos positivos. Um deles
um dicionário de Oxford, que você encontra aqui. Esse dicionário aqui é a respeito de de biografias de homens e mulheres que trabalharam no passado da Inglaterra. Então, não contém esse tipo de informação. Se você está em dúvidas, vai aqui no arquivo da internet, faz o empréstimo do dicionário, vamos fazer agora para esclarecer essa dúvida, e aí pesquisa por 528 Hz e verifica se aparece algum resultado. Então, ele vai fazer o empréstimo para a gente, ele está um pouco lento e realmente o arquivo da internet é uma fundação que roda em pouquíssimos pilares e depende de doações, então sofreram um ataque recentemente, então é complicado. Mas se você pesquisar aqui por 528, desse jeito aqui, você evidentemente vai achar alguns resultados. Um é Foster William 528, o outro é 1677, 518, 528. Nada do que a gente precisa. O outro é o livro O Alienista, do Machado de Assis. Vamos pesquisar O Alienista PDF, acho que esse negócio até está em domínio público, conforme você pode perceber aqui, está no site do governo. Esse aqui é O Alienista, 528, tem resultados. Machado de Assis é a última pessoa do mundo que eu esperaria falar de frequência de vibração do amor. Então, isso não existia em livros naquela época. A gente pode fazer vídeos da pesquisa. A gente vai encontrar alguns resultados de 2007. Se eu filtrar por 2006, aí a gente já encontra falsos positivos. Tudo isso aqui aparece 528, mas na verdade está nas sugestões dos vídeos e não no vídeo propriamente sim. Então aqui, por exemplo, está no canal. Esse canal provavelmente é de antes de 2006, mas esse canal não tem um vídeo com esse título de antes de 2006. Como você pode ver, inclusive, o vídeo é de um mês atrás. Aparece aqui o 528 Hz. Então tá bem estranho esse conceito aparecer. Isso tem fortes indícios de ser escrito anos depois de 2000. Tem então um feitiço baseado em princípios físicos. Aqui ela apresenta várias constantes. Algumas constantes existem de verdade. R, por exemplo, distância ao redor de um campo. Isso existe. Outras ela inventou. Então a gente tem aqui constante gravitacional modificada por magia, massa energética, coeficiente de resistência mágica. Aqui ela aparentemente usou como inspiração o coeficiente de atrito. Então, por exemplo, tem o coeficiente de resistência do ar e assim por diante, mas resistência mágica não. Frequência natural do universo a gente já viu que não existe. Fator relativístico de magia não existe. Constante de distorção temporal não existe. Função de onda existe, mas função de onda mágica do campo também não existe. Aí, ela coloca aqui também uma equação. Tudo isso, todo esse monte de constante culmina nessa equação aqui que não usa a maioria das constantes que ela apresenta. Isso aqui usa x, y e z, função de onda mágica do campo, é igual a A. A é o coeficiente de resistência mágica vezes G maiúsculo. Não tem G maiúsculo na lista, mas se for G minúsculo é constante gravitacional modificada por magia. M1, M2 são as massas energéticas. E E elevado a 10, é o número de Euler elevado a 10, simplesmente isso. Agora, isso aqui é meio problemático. Geralmente você escreve uma função, por exemplo, f de x, e o x que aparece dentro aqui do parênteses é usado depois na função. Então aqui, f de x é igual a x ao quadrado mais 3x ao cubo mais log de x. Aqui, g de xy é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Os valores que aparecem do lado direito, as incógnitas, aparecem do lado esquerdo. Aqui, a gente tem uma função que depende de x, y e z, mas não usa x, y e z. Essa função é constante em última instância, ela usa várias constantes aqui, e x, y e z, que é justamente o que entraria na função, não é usado para nada na função. É a mesma coisa que você fazer uma receita de bolo que usa, sei lá, alface, e você não usa alface em momento nenhum do bolo. Por que diabos você pediu alface se você não iria usar alface? Por que diabos você colocou x, y, z aqui se você não usa essas variáveis em momento algum? O interior da equação, como eu disse, traz essas variáveis que a gente já conhece. A linha de baixo traz um traço. Esse traço costuma significar uma fração, mas toda fração tem um denominador que aparece aqui embaixo, e o Tinan não colocou denominador na cópia dele que ele fez no Paint, então não sabemos de quem esse é o erro, mas nunca divida por zero. Divisão por zero é indefinida. Em suma, essa seção parece ser uma tentativa de embasar conceitos mágicos em física e matemática, que dá para fazer dentro da ficção, mas que foi feito por alguém que não tem mínimas noções de física e matemática. Se você quer fazer isso, você tem que entender de física e matemática para não cometer erros
como os que você cometeu aqui. Por exemplo, confundir a frequência de um cristal de quartzo com a frequência de um componente eletrônico que tem o mesmo nome. Por exemplo, não afirmar que você calcula por fórmula a frequência de ressonância de um objeto, quando na realidade você faz teste de impacto, geralmente. Melhorar um pouquinho essas palavras aqui, fator de fase quântica, onde representa o ângulo de rotação dimensional. Isso aqui não faz muito sentido. Uma pessoa que entende consegue tornar isso um pouco melhor. Essas pessoas são contratadas para filmes de ficção científica, por exemplo, em que você quer dar uma justificativa científica e você quer usar termos, mas você tem que usar um termo que se encaixe dentro do contexto, o que não foi feito aqui. No caso dessa equação, eu percebo que alguém tentou usar a matemática para deixar uma coisa assustadora, mas se quisesse fazer isso, botava umas integrais triplas aí no meio, um gradiente, qualquer coisa assim que a maioria das pessoas vê e assusta, porque não conhece os símbolos. O que você fez aqui, bom, algumas pessoas vão ver e vão assustar, mas não faz sentido nenhum. Faz alguma coisa que de fato assusta as pessoas e que tem sentido na prática. E os eventos mundanos, a forma como o diário cita eventos mundanos vividos por várias pessoas ao redor do mundo, é uma ótima forma de checar a consistência. Ela cita duas coisas, o 11 de setembro e o bug do milênio. De fato, no horário de Brasília, a primeira colisão ocorreu às 10h46, faltou um 46 aqui, e a segunda colisão ocorreu às 11h03, portanto ambos de manhã. Agora, no dia 1 de janeiro de 2001, a gente tem, 1º de janeiro de 2001, o mundo tinha acabado de sobreviver ao que a maioria achava que seria o apocalipse do milênio. O apocalipse do milênio é muito parecido com o bug do milênio. No bug do milênio, muita gente achou que na virada do ano os computadores não conseguiriam processar a mudança de data. E aí entraria em colapso e todo tipo de indústria e serviço que dependia de tecnologia, instituições financeiras, aviação, refinaria, usina nuclear, controle de míssil, telecomunicações, tudo isso entraria em colapso e levaria ao colapso da sociedade em si. Isso evidentemente não aconteceu, mas o pânico fez a galera estocar água, alimentos, medicamentos, teve gente que comprou o gerador da gasolina. Aí você deve estar perguntando, tá, e qual o problema? O problema é, o bug do milênio ocorreu na virada de 1999 para 2000, não de 2000 para 2001. Essa entrada está atrasada em um ano. No dia 1º de janeiro de 2001, ninguém tinha acabado de sobreviver ao bug do milênio. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 2000, não de 2001. Então, eu realmente não entendo o que ela escreveu aqui. Eu pensei, será que teve alguma profecia apocalíptica que envolvia a virada de 2000 para 2001? Tem uma lista de datas em que alguém previu um fim do mundo. 2000 aqui tem muitas coisas, inclusive o dia 1 de janeiro de 2000, dia 5 de maio de 2000 e assim por diante. Mas em 2001 só tem um cara chamado Tineta Muhammad, que era um colunista da Nation of Islam, que previu o fim do mundo em 2001. Então, eu duvido muito que alguém aqui no Brasil leu essa profecia no Nation of Islam e levou essa profecia a sério. Então, se você tinha alguma idade lá na época de 2000 para 2001, me diga se havia algum cenário apocalíptico de 2000 para 2001, porque eu não achei referências absolutamente nenhuma a respeito disso. Existe muita coisa de 99 para 2000, mas nada de 2000 para 2001. O que dizer dos eventos astronômicos? Isso é bem interessante, porque a gente pode checar se as entradas são compatíveis com as datas. Para isso a gente pode usar o Stellarium para checar o céu em qualquer dia, horário e localização. Eu usei a localização do portal. O portal fica a 2 km da cabana e a 2 km daqui o céu vai ser praticamente o mesmo. 28 de abril de 2000, ela escreve que hoje à noite ela vai aproveitar o clima com o céu aberto e pedir o direcionamento à estrela Aldebaran. A estrela Aldebaran de fato brilhou naquela noite, mas numa janela bem curta. O Sol se pôs às 18h22 e Aldebaran se pôs às 19h52. Se a Kimasha fez realmente um pedido ao Aldebaran, ela fez isso numa janela muito curta de tempo no começo da noite. Até aqui tudo bem. No dia 2 de dezembro de 2000, ela escreve: a noite de lua cheia chegou com uma intensidade que não podia prever. Essa aqui era a lua naquele dia. Isso não é uma lua cheia. Isso é uma lua 40% visível. Isso está bem diferente de cheia. No dia 12 de janeiro de 2001, ela escreve: enquanto a lua cheia brilha lá fora, iluminando as sombras da floresta, sinto uma onda de determinação me invadir. Acho que seria invadir. Mas esse erro veio lá do PDF. Nesse dia, a lua estava 85% iluminada. Não é uma lua cheia, mas está perto de cheia. É possível que ela tenha visto e considerado uma lua cheia. Dá para perdoar. Agora, no dia 5 de fevereiro de 2001, ela fala que amanhã é um grande dia. Finalmente chegou a primeira lua crescente de fevereiro. Eu mal posso esperar a ansiedade.
A Lua já estava em quarto crescente no dia 1 de fevereiro. A afirmação acima não faz sentido nenhum. A primeira lua crescente de fevereiro foi no dia 1 de fevereiro, não no dia 5 de fevereiro. No dia 5 de fevereiro já estava o que ela confundiu com cheia, agora há pouco. Só que no hemisfério errado. Então, realmente eu não consigo entender essa afirmação. Não teve nada de especial no dia 5 ou 6 para considerar uma lua crescente. A lua estava praticamente cheia e a lua começou crescente no dia 1. Agora isso aqui faz menos sentido ainda. 20 de abril de 2001. Hoje é noite de lua cheia. Olha como a lua estava. 6% visível. Isso aqui não é lua cheia. Isso aqui alguém pode chamar de lua nova, mas cheia definitivamente não é. Se ela chamasse de nova eu perdoaria, mas não dá para perdoar chamar isso aqui de lua cheia. O que dizer da cronologia do diário? Em quase toda a totalidade do diário, a cronologia é consistente com o que a gente espera do diário. Mas tem uma exceção. O ritual para aprisionar Malek foi feito no dia 6 de fevereiro de 2001. Ela fala, hoje é o dia, a lua crescente já brilha no céu. Inclusive foi aquela instância que a gente acabou de lidar. O ritual está prestes a começar e sinto que tudo se encaixa perfeitamente. Que comece a magia. Aí ela não fala nada de ritual. E depois, no dia 10 de abril, ela fala, já se passou um mês desde o ritual, estou a caminho da praia. Não escrevi nada nesse tempo, porque de alguma forma minha mente ficou vazia. Não sinto mais medo nem ansiedade, apenas luz. É o ritual que funcionou para aprisionar Malek e deixou ela tão bem assim. Agora, de 10 de abril para 6 de fevereiro, não são um mês. São 59 dias, quase 2 meses. Por que ela falaria um mês, quando o tempo real é de 2 meses? Fica aí a pergunta. E o texto em latim? Tem vários fragmentos de texto em latim. Eu escolhi um fragmento arbitrário, está reproduzido aqui abaixo. Fui numa comunidade de estudantes de latim no Reddit e perguntei se esse texto parecia ser feito por um humano que sabia latim bem, por um humano que não sabia latim direito, ou por um computador. Eu, por exemplo, sei um pouquinho de latim. Tem um livro que chama Família Romana. Esse livro é muito interessante para você que quer aprender latim. Ele basicamente é inteiro em latim, mas você vai lendo e vai usando o conhecimento de mundo e vai entendendo o que significa. Se você tem interesse em aprender latim, tenta o Família Romana que você vai ver o que eu estou falando. Ele começa assim, com várias frases muito simples. Por exemplo, o Nilo é um rio grande. Um outro rio, que eu não lembro o nome, é um rio pequeno. E você deduz que aquilo lá significa grande, aquilo significa pequeno. Você vai assim, entendendo todas as coisas. As respostas gravitaram para o consenso que o texto era latim compreensível, tinha algumas palavras que não existem no latim e se assemelha muito a um texto que o ChatGPT produziu. Rafael, 1617, afirmou que o texto é muito exato com o que o ChatGPT produz. Morfologia correta, mas muito influenciado por inglês, e muitas palavras inteiramente feitas, baseadas no inglês moderno. Como alguém que passou muito tempo brincando com o latim do ChatGPT, eu apostaria dinheiro que isso aqui foi feito pelo ChatGPT. Outro cara falou, como outros notou, o estilo é muito moderno, refletindo ou uma composição de um falante de português ou ChatGPT. O latim é correto, mas as palavras visualiza e barierem, não são latim e parecem terem sido inventadas pelo falante de uma linguagem moderna. O usuário inicialmente se opôs à ideia de produção do ChatGPT. Falou, não, o ChatGPT não faz isso. Era o que estava no comentário aqui. Aí a Rafael falou que parece com o ChatGPT. E o comentarista original, o Lambertus, falou, eu testei um pouco e eu concordo com você. Então, o comentário oposto ao ChatGPT acabou mudando de ideia. Esse usuário aqui achou, além de palavras que não existem no latim, também alguns problemas gramaticais a respeito do uso do genitivo, que o genitivo é usado para pessoa, não para objetos, e assim por diante. Agora, esse usuário aqui foi um pouco mais longe. Ele falou que o latim é compreensível, faz sentido, mas até para mim, com uma certa maestria sobre o idioma, isso parece alguém escrevendo romance com vocabulário e estrutura que não coincide com o estilo clássico. É besteira o texto, parece uma encantação envolvendo os poderes dos elementos para proteção. Como dito, parece romance com um vocabulário que reflete o uso moderno. Talvez latim vulgar moderno seja uma descrição adequada. Se eu fosse apostar, e eu vou apostar, eu diria que você, no caso eu, Natanael, pediu para o ChatGPT traduzir alguma coisa que você escreveu, talvez para a construção de mundo ou qualquer outra razão, inventou essa história do Grimório, porque você queria ver se isso consegue parecer latim de verdade. Eu digo particularmente baseado nas suas últimas questões. Se esse é o caso, no contexto de alguma fantasia, eu já vi coisas muito, muito piores, mas
dá pra ver que isso não está sendo levado muito a sério. É compreensível, mas não parece clássico. O Lone Game Dev aqui, nesse caso, errou, porque não fui eu que escrevi esse texto. Esse texto realmente veio do Grimório, a história do Grimório é real. Eu até respondi ele e falei, ó, daqui uns dias vai lá no meu canal que você vai ver a história do Grimório, é verdade. Agora, o Tupi-Guarani. Em primeiro lugar, não tem uma coisa chamada Tupi-Guarani como um idioma. Tem uma família de idiomas chamada Tupi-Guarani. Lá a gente tem o Guarani, a gente tem o Tupi e tem uma série de outros idiomas. Nesse caso, eu peguei também um texto arbitrário contido no diário. Aí eu peguei esse texto e mandei para o Eduardo Navarro, que é uma das maiores autoridades em Tupi aqui no Brasil. Ele tem licenciatura em Geografia pela Unesp, tem bacharel em Grego pela USP, ele tem mestrado em Geografia pela Unesp, ele é doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo, atualmente ele é professor associado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele tem experiência no ensino de tupi antigo, da língua geral amazônica, de Nhegatu e da literatura do Brasil colonial. Aí, enfim, ele me deu uma resposta muito curta, mas extremamente útil. É um texto que mistura palavras guaranis de forma aleatória com algumas frases sem sentido. Vamos falar então a respeito do sumério. O Tinan, no vídeo dele, afirma que sumério é a língua dos extraterrestres. Ele fala em sumério que são a língua dos seres extraterrestres, e vários cientistas dizem isso aí, então é uma coisa que vai puxando a outra. Nenhum cientista diz isso aí. Isso não poderia ser mais longe da realidade. Sumério, como a gente sabe, é o idioma dos sumérios. É um povo que viveu de 6.000 a.C. até 2004 a.C. Zikrat Sitchin publicou uma hipótese que a gente já desbancou no vídeo sobre Anunnaki, que os sumérios tiveram contato com alienígenas, mas não que o sumério era falado pelos alienígenas. Então isso aí não faz sentido nenhum. Sumério é a língua de um povo sumério. Naquele corpus de literatura suméria que eu deixei, você acha múltiplas instâncias de textos sumérios e eles relatam o cotidiano de uma civilização dessa época. Não tem nada que indique contato alienígena. Para o sumério, eu selecionei textos arbitrários, mais uma vez, e pedi ajuda numa comunidade de estudantes de sumério do Reddit. Uma pessoa respondeu. Disse que ela não reconheceu absolutamente nada quando tentou ler o texto, mas que ela é especializada apenas em um período específico do sumério. Então, por isso, talvez ela não tivesse tanta certeza daquilo. Mas ela tinha um algoritmo de inteligência artificial que ela treina para traduzir sumério e tentou usar. Ela concluiu que o texto parece ser uma mistura de sumério, convenções do Acádio e texto totalmente sem sentido, como se alguém tivesse tentado imitar o sumério sem entender. Ele disse que, se foi uma tentativa de sumério, o autor não sabia nada de sumério. E é possível que tenha sido feito por uma inteligência artificial, mas ele menciona que uma inteligência artificial geralmente não usa essa terminação gu aqui, gu e as suas variáveis, né? Porque no original a gente tem várias situações em que gu aparece, a gente tem gub, a gente tem uma série de outras variações desse tipo. Eu testei no ChatGPT, pedi para ele gerar o máximo de texto sumério que ele conseguisse. Se eu der Ctrl V aqui por gu, você vai encontrar várias instâncias, tanto de gub quanto de gu normalmente. Então, isso acontece no ChatGPT e é bem provável que seja uma inteligência artificial. Eu também consegui a resposta do Andrew De Lucas, que é um especialista em estudos sumérios e acádios, conforme você vê aqui no portal da Universidade de Harvard. Ele falou de um jeito bem engraçado. Eu estou bem feliz de dizer para você que a sua bruxa é simplesmente uma fraude. Isso não é suméria, nem nenhuma linguagem do Oriente Próximo Antigo. Isso parece que alguém tentou entender como que os acadêmicos entendem a escrita cuneiforme com o alfabeto latim, que a gente chama de transliteração, não qualquer linguagem. Eu gostaria de explicar em mais detalhes, mas eu normalmente cobro pela hora para esse tipo de proposta. Nesse caso, eu não pedi nenhum adicional, porque ia ter que pagar pela hora e não é uma boa ideia, mas ele já confirmou pra gente que o texto não é sumério, nem nenhuma linguagem antiga da região. Agora, o ChatGPT traduz esses textos para algo coerente. Você deve estar pensando, mas não faz sentido. Como que o ChatGPT traduz um texto desse para algo coerente? Vamos fazer um teste no ChatGPT. Nessa conversa aqui, eu falei para ele gerar 300 palavras de texto sumério sem qualquer significado. Apenas coisas aleatórias. Depois, faça o mesmo para o Guarani. Ele gerou texto sumério sem qualquer significado e gerou texto Guarani sem qualquer significado. Se eu continuasse essa conversa e pedisse para ele traduzir esses textos, ele falaria, foi o texto que eu gerei e ele não tem significado. Então a gente cria uma conversa nova, em que ele esquece que ele gerou esse texto
e pede para ele traduzir o texto sem significado que ele mesmo gerou. E ele traduz. No caso do Sumério, ele produziu uma coisa que faz sentido. Enlil, no seu coração, decretou que a criança legítima que você abandonou é tão pura quanto uma pomba que te circula, a mão exaltada chega até a terra, na grande casa, a criança se levanta com força. Ou seja, é um texto que, claro, parece uma alucinação, mas tem coerência gramatical. Você consegue ler, você consegue entender o que ele está falando, mas você não consegue interpretar exatamente o que está sendo dito. Mas é um texto válido. Então, ele traduz do sumério inventado para inglês sem problema nenhum. Agora, a gente faz o mesmo com o Guarani e tem exatamente o mesmo resultado. Ele traduz o texto inventado Guarani por um texto que faz sentido, apesar de parecer uma alucinação. Então, o que você tem no seu coração é conhecido através das profundezas. O seu professor escreveu na árvore quando você primeiramente aprendeu. Quando o seu limpa, o caçador atinge alguma coisa com uma flecha. A sagrada palavra se espalha como tempero sobre a comida. E assim por diante vai aqui todo o texto. Então, sim, é um texto coerente que o ChatGPT traduz. Portanto, jogar lixo no ChatGPT e pedir uma tradução produz uma tradução coerente. Logo, o fato do ChatGPT traduzir não significa absolutamente nada. E o que dizer das coordenadas geográficas? Uma coordenada geográfica é um par latitude e longitude. Latitude é a distância angular até a linha do Equador e longitude é a distância angular até o meridiano de Greenwich. Com esses dois valores, acompanhados de um sinal, a gente localiza qualquer ponto na superfície da Terra. A gente precisa de mais um valor para identificar a altitude, mas qualquer ponto na superfície da Terra dá para ser localizado com esses dois valores. Tem duas formas de expressar a coordenada geográfica. A primeira é a sexagesimal. A segunda é a decimal. Na sexagesimal é aquela que você tem grau, minuto e segundo. Ou ainda só grau e minuto. No caso da sexagesimal, você vai usar um número inteiro para latitude e um número inteiro para longitude. Esses números, para latitude, tem que estar entre 0 e 90 graus, para longitude tem que estar entre 0 e 180 graus. Para os minutos, você vai usar o número inteiro m. Independente de ser latitude ou longitude, ele está entre 0 e 59 e é um inteiro. Para os segundos, você vai usar o número real. Ele está entre 0 e 60. E aí você usa uma letra, norte ou sul para latitude, e ou O para longitude. Geralmente, em inglês você não vai ter O, você vai ter W de west, mas é a mesma coisa. Isso aqui é um exemplo de coordenada válida no sistema sexagesimal. Na forma decimal, a gente usa um número real chamado lat, para latitude. Ele é real, pode ser qualquer valor, só tem que estar entre menos 90 e 90. E para longitude, mesma coisa. Número real, só precisa estar entre menos 180 e 180. Isso aqui é uma coordenada válida no sistema decimal. Por que eu estou falando disso? Porque o livro traz coordenadas geográficas, tais 3 delas mais especificamente. Conforme visto no TikTok, o original usa coordenadas decimais ao invés de sexagesimais. E ele usa 7 casas decimais em todas elas. No livro do Tinan, não. Ele fez um erro de transcrição em que ele colocou 8 e colocou 3 zeros depois do 8. Na verdade, são 4 zeros depois do 8, portanto, 7 casas decimais. Isso me pegou. Afinal de contas, por que ela usaria 7 casas decimais? A gente tem aqui 7 casas decimais em todas as coordenadas, em São Tomé das Letras, em Itapiraí e na Serra do Roncador. E será que ela obteria esses números em 2000? Tem 3 possibilidades que eu pensei para você obter esse número sem inventar algarismo. O primeiro deles é você converter manualmente. O segundo é você usar um aparelho GPS, ir até o local e ver. O terceiro é você usar um software. Eu vou avaliar cada uma delas em termos dos anos 2000. A maioria dos mapas tem coordenada sexagesimal numa grade, que traz graus, minutos e segundos. Geralmente, segundos tem no máximo 2 casas decimais. A Kimasha pode ter obtido um mapa de cada região, olhado a grade e estimado mais ou menos o local que ela queria, colocando mais uma casa decimal no segundo. Então, como todas as coordenadas são latitude sul e longitude oeste, ela soma o grau da latitude, o minuto da latitude dividido por 60, o segundo da latitude dividido por 3.600, multiplica tudo isso por menos 1. E assim a gente obtém. G e M respeitam as restrições que a gente já conhece. São inteiros. E S, com ambos os subscritos aqui, são números reais com 3 casas decimais. Entre dois números, existe infinitos números reais. Mas se você restringe o número de casas decimais para 3, ou qualquer outro valor, então existe uma quantidade finita
de números reais com esse total de casas decimais. Então a Kimasha conseguiu um número com 7 ou mais casas decimais, talvez tenha cortado e arredondado para cima, e para a gente saber se isso pode ter acontecido, a gente tem que descobrir se existem números G, M e S que satisfazem as condições abaixo, e quando inseridos nessa continha aqui, produzem um número decimal. Esse número tem que condizer perfeitamente na parte inteira, precisamente nas 6 primeiras casas decimais e precisamente na 7ª casa decimal, ou é aceitável que ele seja uma unidade menor, caso o dígito não seja 0. Aí ela fez um arredondamento para cima. Geralmente você arredonda para cima com 5 ou mais. Mas eu estou aceitando que talvez ela pegou sei lá, alguma coisa 23 e transformou 3 para o outro lado e o 2 virou um 3. Pode acontecer. Esse é um problema que tem solução numérica. A gente usa um programa em Python para calcular. Se a gente testar todo o valor de G, vai demorar. Agora, cada grau vale dezenas de quilômetros, tanto pela latitude quanto pela longitude, nas regiões em que ela está. Bem próximo dos polos vale menos, mas nenhuma dessas coordenadas é próximo dos polos. Não tem nem pinguim nem urso polar nas coordenadas que ela citou. Então, a gente vai testar apenas o valor em graus da coordenada sexagesimal, que é a parte inteira da coordenada decimal. Tem uma variação do problema no qual você usa G como um valor em graus que é inteiro e usa M como um valor decimal que está entre 0 e 60, com 3 casas decimais e não coloca valor em segundos. Eu também vou testar isso no programa. O programa em Python que eu fiz é esse aqui. Ele carrega 5 coordenadas. A primeira é um teste. Esse teste aqui eu fui lá no Excel, apliquei a fórmula com GMS, seguindo as restrições. No teste 2 eu fiz a mesma coisa, só que apenas com G e M. Eu fiz questão de arredondar, acho que essa latitude e essa longitude, não tenho certeza, porque a gente tem que testar os dois casos. Então, esses 2 testes sozinhos provam a corretude do nosso programa. Em seguida, a gente faz 3 testes para as coordenadas A, B e C, São Tomé das Letras, Tapiraí e Serra do Roncador. Então, o código está aqui para quem quiser auditar, está no meu GitHub, depois você pode dar uma olhada. Vamos executar o código para ver qual é o resultado dele, para a gente ver o que obtivemos quando executamos. Então tá aqui, o caso 1, em que eu joguei 5, 10 e 8,234 no Excel para a latitude, ele foi capaz de recuperar esses valores. O caso 2, a longitude do caso 1, mesmíssima coisa, ele recuperou os valores sem problema nenhum. Então, está funcionando. No caso 2, o objetivo era só obter G e M. Ele obteve com sucesso 30, 25,364, 49, 12,887. Ele também obteve GMS, indicando que dá para fazer das duas formas. Agora, o que acontece quando a gente testa com as coordenadas lá do diário? No caso de São Tomé das Letras, nós temos uma solução para a longitude, mas nada além. No caso de Itapiraí, nós temos uma solução para a latitude e nada além. No caso da Serra do Roncador, nós temos uma solução para a latitude, que ocorre tanto com GMS como também só com GM, mas nada além. Em outras palavras, nós não conseguimos formar pares. Quando a gente usa essa técnica, a gente encontra pares. Foi o que aconteceu no primeiro caso e no segundo caso, achamos os pares. Aqui a gente achou só um valor para quando deveríamos obter 2 valores. Então isso indica que a Kimasha não pode ter usado esse método. A gente testou todos os valores de 3 casas decimais possíveis e nenhum deles funcionou. Nesse caso, além de testar todos os valores entre 0 e 60 para M, 60 excluído, até 59 nesse caso. Então, não funcionou. Não foi essa a estratégia que a Kimasha usou. Agora, a segunda possibilidade é que ela foi até o local usando um aparelhinho de GPS portátil e anotou os valores que ela leu na tela. E aí converteu ou para coordenadas decimais com 7 casas decimais. E aí no segundo caso a gente tem que checar se os aparelhos exibem uma precisão maior que a que a gente usa no programa. Se precisar, tem que refazer o programa. Spoiler, não tem que refazer o programa. E no primeiro caso é só ver se aparece. Isso ocorreu, porém, entre 2000 e 2001. A Kimasha não pode ter usado qualquer GPS para isso. Não é assim que funciona. Ela tem que usar um GPS que existia na época. Aqui a gente tem uma lista de GPS que existiam, GPS antigos, vai até 2014, 2020, por aqui. Tem até um de 2023 que foi lançado, mas a gente filtra
para resultados até 2001. E a tabela abaixo resume essas opções. Esse modelo aqui, ele mostra graus e minutos com precisão de 2 casas decimais. Esse modelo aqui mostra graus e minutos também com precisão de 2 casas decimais. Esse modelo aqui faz minutos com 3 casas decimais. A gente já testou isso, então também não é o caso. Esse outro modelo faz a mesmíssima coisa. Esse modelo aqui gera minutos com 2 casas decimais. Esses dois modelos geram coordenadas decimais diretamente, porém, essas coordenadas possuem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais e não 7, portanto, não é o caso. Esse modelo aqui produz minutos com 3 casas decimais e esse modelo produz também minutos com 3 casas decimais, portanto, não. A Kimasha não usou um aparelho de GPS. A última possibilidade é um software para esse propósito. Isso requer que a Kimasha tivesse acesso a um computador pessoal ou público em Itapiraí. Um computador pessoal conectado à internet em Itapiraí não existia nessa época. As conexões eram restritas às capitais. Ela poderia ter viajado para São Paulo, usado uma lan house. A primeira lan house do Brasil foi justamente a Monkey Paulista, lá em São Paulo. Então, isso faz sentido. A Kimasha tinha que então obter um site de coordenadas geográficas ou usar um software. Software, para isso ela teria que comprar CD. Esses CDs vinham geralmente vários CDs, porque não cabia num só. E aí você tinha que instalar no computador da lan house e ainda você precisaria conseguir os arquivos para alimentar esse software, que são arquivos proprietários e não cobriam o Brasil. Os softwares que cobrem o Brasil é tipo o mapa do Brasil com todas as capitais e uma cidade ou outra é mais relevante, mas nada além. Você não vai achar a sua cabana nesse tipo de mapa. No site a gente tem algumas opções. Tem o MapQuest. O MapQuest ele tem um serviço muito limitado, sem opção de coordenadas decimais e que mostrava só um atlas. Você também não vai achar a sua cabana aqui. O site ainda existe. Hoje você consegue achar uma cabana aqui usando esse MapQuest. Você só precisa localizar exatamente onde fica o Vale do Ribeira, né? Por aqui. E aí você vai encontrar, portanto, Itapiraí. E aí você consegue fazer o seu cálculo. Vou ter um pouco de trabalho, acho que para achar Itapiraí do zero aqui. Mas imagina que a gente esteja em Ibiúna, por exemplo. Basta clicar e ele vai dar a nossa coordenada. Mas essa coordenada ainda hoje tem 6 casas decimais. Não tem 7 casas decimais. Terra Server seria uma opção. Eu não sei se ele fornece casas decimais, mas eu não preciso descobrir, porque esse print mostra que ele não tinha cobertura nenhuma para o Brasil naquela época. Multimap pode ser útil, mas o Multimap existia em 99, aí o site ficou offline durante todo o ano de 2000 e virou um site pornográfico em 2001. Então, não era o que a Kimasha procuraria. Aqui no site a gente tem Southern Erotic Incest, Fat Deal, Fucking Sluts and Gay Porn. Não vou traduzir isso aqui, mas acho que você já percebeu que isso não tem nada a ver com mapas e GPS. Assim, a presença de 7 casas decimais na coordenada é bastante suspeita, bastante curiosa, e pode indicar que alguém usou uma ferramenta moderna. Bom e velho Google Maps, botão direito, você obtém ali até com 15 casas decimais, aí você corta para 7 e ponto final. Agora, não dá para dizer que o livro é forjado por causa disso. A Kimasha pode ter simplesmente inventado números arbitrários para completar a coordenada, ou ela pode ter usado algum método de divinação para obter casas decimais. Porque eu consigo pensar aqui, jogar um dado com 10 faces, ou abrir um livro bem grande e olhar o último dígito, ou o primeiro dígito, ou o dígito do meio, enfim, da página do livro. Isso chama bibliomancia, inclusive. Funciona em função de que você obtém números, mas não em função de que você tem qualquer precisão a partir disso. E a composição física do diário? Infelizmente, eu não tenho a versão digitalizada ainda, mas tem um detalhe que merece a nossa atenção. Aqui na esquerda, a gente tem a imagem de uma das primeiras páginas do diário, e aqui na direita, a última página. Ele não informa se essa última página está solta do diário, aí nesse caso essa análise não vale. Ao que tudo indica, ela está presa ao diário. Mas essa página na direita foi claramente amassada numa bola de papel. Tenta pegar... Não vou dizer para você fazer isso com um livro, porque eu não quero ninguém destruindo o livro. Acho que você não destrói livro em hipótese alguma. Pega uma lista telefônica, vai, que não tem tanta finalidade, ou pega um caderno antigo, qualquer coisa assim, e tenta amassar uma folha sem rasgar a folha da lombada do livro ou da encadernação do caderno. Você não vai conseguir, porque você vai ter que fazer uma bola de papel, e quando você faz uma bola de papel, você puxa a folha para o centro da bola de papel, então você vai rasgar, evidentemente,
as extremidades superior e inferior da lombada. Não é o que acontece aqui, então é impossível fazer esse tipo de coisa num livro já encadernado. Agora, isso indicaria que o livro foi primeiro composto em páginas avulsas, a última página foi amassada por estresse ou qualquer outro motivo, e então o diário foi encadernado num momento posterior que uniu todas as páginas. Não teria problema nenhum nisso, exceto se o conteúdo da página fosse outro. Aqui diz que, então, o coração está acelerado, eu digo que eles existem, aí ela começa E, isso aqui é um S, um T e acabou. Dá a entender que ela desapareceu num portal durante esse processo. Então ela estaria escrevendo em páginas avulsas, desapareceu num portal. E como se explica esse diário aparecer encadernado magicamente? Será que a Kimachi desapareceu? Alguém encontrou o material, levou numa gráfica, encadernou e devolveu para a cabana? Improvável. Será que a Kimachi desistiu de escrever? Então uniu o material sem terminar de escrever, levou numa gráfica, encadernou, devolveu para a cabana, nunca mais escreveu e desapareceu? Também provável. Se a Kimachi optou por escrever num livro branco já encadernado, não faz sentido você encadernar uma folha amassada num livro branco. É só uma folha de papel, joga ela fora e bota outra no lugar. Se não tem outra, não coloca nenhuma. Não é possível que uma página vai fazer falta num livro que você sequer sabe o tamanho que vai ter no final. Todas as possibilidades acima parecem improváveis, o que leva a uma questão. Será que alguém que não a Kimachi escreveu o diário em perfeitas condições mentais em folhas avulsas, deixou uma palavra pela metade de propósito para efeito dramático, amassou a última folha e só então fez a encadernação? Parece a explicação mais simples. Agora, por que não tem registro do desaparecimento da Kimachi? Acho que tudo que a gente viu até agora dá uma resposta bem simples. A Kimachi nunca existiu. Mas, por um momento, vamos supor que a Kimachi existiu, produziu esse diário que tem mais furo que um queijo suíço, e não furos literais como a gente esperaria de um diário de 20 anos com traça, mas furos metafóricos no sentido de inconsistências, e desapareceu enquanto escrevia a última página, que foi amassada por alguma força desconhecida. A própria Kimachi afirma que os vizinhos tinham medo dela e ela não conversava com eles. Ela frequentemente saía da cabana por semanas para viajar. A gente tem 4 viagens registradas: São Tomé das Letras, Praia, Serra do Roncador e Amazônia. A polícia apenas registra um desaparecimento se alguém notifica a polícia do desaparecimento. A polícia não tem um mapa lá em que apita quando alguém some. Alguém tem que ir lá e falar: ó, meu amigo, meu familiar desapareceu, façam alguma coisa. Isso geralmente é feito, como eu disse, por familiares e amigos. Quem seriam essas pessoas para Kimachi? A gente tem os vizinhos da Kimachi, mas ela não conversava com os vizinhos e fazia viagens frequentes. No melhor dos casos, um vizinho iria ver que a Kimachi está desaparecida, ia pensar que ela foi viajar, meses após ela não voltar, ia pensar que ela ainda estava viajando ou se mudou. No pior dos casos, um vizinho falaria: ah, a bruxa louca foi embora, que bom. Fim da papo. Quem podia notificar a polícia seria a Janê, a amiga que morava numa cidade a algumas horas de distância. Mas em 2 anos, a Janê não visitou a Kimachi. A Kimachi é que visitou a Janê uma única vez. A Janê só perceberia a falta da Kimachi ao tentar visitá-la. Isso pode ter acontecido anos depois. E aí ela vai pensar: não tem nenhum sinal de crime aqui na cabana, um adulto pode desaparecer voluntariamente. Se eu chegar na polícia, eles vão falar: olha, sua amiga resolveu ir para algum lugar que não é da sua conta, que não é da nossa conta, ela tem o direito de fazer isso. Ponto final. É assim que a polícia trabalha. Então, se a Kimachi simplesmente entrou num portal para outra dimensão, não é esperado que ela seja reportada desaparecida. Mas não tem isso no mundo real, então o que pode ter ocorrido? Vamos mais uma vez assumir que o diário é totalmente genuíno. Então, naquele momento, a Kimachi tinha chegado numa conclusão que desafiava os conceitos da própria realidade, decidiu que a melhor forma de transmitir essa conclusão para Janê seria escrever num diário pessoal. A Kimachi tinha poucos meses de vida, então talvez no futuro esse diário ia ser encontrado pela Janê, ou talvez esse diário fosse simplesmente saqueado da cabana, igual o amuleto foi. Essa é uma péssima decisão, escrever num diário uma coisa que é uma descoberta que você fez e que desafia as leis da realidade, mas que talvez nunca ninguém vai ler. Então é razoável pensar que a Kimachi estava escrevendo e pensou: cara, o que eu estou fazendo? Aí ela para de escrever, troca de roupa, arruma uma mochila e vai até a casa da Janê para contar suas descobertas. A Janê encontra ela nesse estado mental, pode ter decidido acolhê-la por alguns dias. A Kimachi fala no diário que tem amigos no Colorado, talvez tenha outros familiares, tios, etc. Então a Janê pode ter pensado: bom, a melhor forma de tratar a Kimachi é levar ela para São Paulo, botar ela no avião para os Estados Unidos, e lá a família dela, os amigos dela vão ter condições
de acolher, muito melhor do que eu poderia fazer aqui no interior do estado de São Paulo. Então, o desaparecimento de Kimasha não requer nenhuma explicação paranormal. Agora, o diário é capaz de fazer chover. Já falamos do diário, analisamos ele. Vamos falar do que as pessoas fizeram com o diário. No dia 13 de agosto, Tinan fez um feitiço de chuva. Ele mostra a previsão do tempo. Ele cortou isso aqui de forma bem conveniente. A única coisa que a gente sabe daqui é que isso foi numa terça-feira, porque hoje é algum dia e o dia seguinte é quarta, então hoje só pode ser terça. Ele diz aqui que não tem previsão de chuva, de fato não tem previsão de chuva, mas aí ele faz o feitiço da chuva e isso aqui acontece. Ele diz que isso acontece segundos depois. Agora ele faz um corte no vídeo. Precisaria de um corte para uma coisa que aconteceu segundos depois? Eu acho que não. Como que a gente checa se isso de fato aconteceu ou não? A gente vai usar uma coisinha chamada Ventusk. Ventusk é aquele mesmo site lá que deu aquele rolo por causa daquela anomalia que aparecia aqui, que a galera chamou de anomalia magnética, mas era só uma anomalia de altura das ondas. Enfim, tem vídeo meu sobre isso. Eu assinei aqui o Ventusk. O nosso primeiro desafio é achar Tapiraí, que não é para ser tão difícil, porque acho que tá salvo até. Pelo menos quando eu digitei T apareceu Tapiraí, mas Tapiraí, aparentemente a gente tem que fazer isso manualmente. Tapiraípe, não, tá na Bahia, né? Tapiraí tem em Minas Gerais, também não é. É essa Tapiraí aí, que fica no Vale do Ribeira, em São Paulo. Então achamos Tapiraí e agora a gente pode fazer alguns experimentos com isso. Pelo menos eu achei que tinha achado, mas ele me jogou para América do Norte de novo. Oh, vamos lá, Tapiraí, estado de São Paulo. Ok. Estamos em Tapiraí, não vou mexer mais no zoom do mapa. Aí a gente coloca radar. Aqui a gente vê como está a situação das nuvens nesse momento, conforme o radar costuma indicar para a gente. E então a gente faz o cálculo retroativo. Isso aqui seria do dia 13 de agosto, que foi uma terça-feira. Vamos ver se teve alguma coisa no radar em Itapiraí no dia 13 de agosto de 2024. Então, agosto 13, nada em Itapiraí na meia-noite. Aqui eu tô no dia 14, né? Perdão. Nada no Itapiraí na meia-noite do dia 13, nada às 13 da manhã, nada às 6, nada às 9, nada ao meio-dia, nada às 15, nada às 18, nada às 21. Não aconteceu nada de chuva em Itapiraí nesse dia. Isso aqui aparece no radar e não tem nada no radar. E se for em outra terça-feira? Vamos testar. Talvez a gente tenha um feitiço feito no dia 6 de agosto. Mas, mesma coisa, sem chuva em Itapiraí nesse dia. Apareceu uma chuva aqui em Piracicaia. Não tem nada a ver. No caso, não é necessariamente uma chuva, é uma nuvem. A gente sabe que não existe chuva sem nuvem, né? Aqui a gente vê uma nuvem. Então, uma nuvem é uma condição necessária para o feitiço estar certo. Agora vamos para julho. Nós temos aqui o dia 30, sem resultados. Dia 23, sem resultados. 16, sem resultados. 9, ok, tinha chuva no dia 9, às 21 horas. Mas às 9 da manhã também tinha nuvem. Fazer um feitiço de chuva num dia que está chovendo não tem muita graça, né? 2 de julho, sem resultado nenhum aqui para as 21 horas. Depois estamos em junho. 25, nada. 11, nada. 18, nada. 4, nada. A minha paciência vai só até maio. Maio, 28, nada. 21, nada. 14, nada. 7, nada. Então, não parece que isso aconteceu. Agora, a gente tem também dia 24 de outubro de 2024, que o Tinan fez mais um feitiço da chuva. A gente vê a nebulosidade se formando em câmera acelerada, mas qualquer morador de região rural sabe quando vai chover, quando a nebulosidade está indicando, ele pode simplesmente cronometrar o vídeo para essa época. Ele afirma que começou a chover após o feitiço. Ele fica desesperado para molhar o diário. A gente vai ver que ele quase bota fogo no diário daqui a pouco, mas molhar o diário ele tem muito medo. Ele coloca o celular no chão nessa cena, nenhuma gota cai sobre a câmera do celular, e depois ele corre com uma camisa branca. Não branca, né? Uma camisa amarelo clarinho, verde clarinho, sei lá. Enfim, uma camisa clara. Geralmente quando você pinga algo sobre uma camisa clara, ela fica mais escura. Não acontece aqui, não cai um pingo na camisa dele em todo momento em que ele corre com medo da chuva. A legenda fala: se for verdade que os próximos 3 dias serão de grande tempestade, eu vou ficar realmente muito chocado. Ele realmente não deveria ficar chocado.
conforme está indicado aqui nesse artigo, se você pesquisar por Vale do Ribeira, o risco também é alto para temporais no Vale do Ribeira. Isso aqui é um artigo do dia 22 de outubro. Então, você está fazendo feitiço de chuva quando tem previsão de chuva. Isso não significa nada. Já tem previsão de chuva. Agora, no dia 2 de novembro, ele volta para Itapiraí tentando desfazer o feitiço. O radar meteorológico do dia 2 de novembro mostra nuvens sobre Itapiraí às 18 horas. Elas se afastam, mas as nuvens ressurgem no dia 4 de novembro. Tanto que no dia 5, o Tinan estava evacuando a casa dele devido a um alagamento. Ele sai da estrada e o Fusca fica preso numa vala na beirada. Eu não imagino que isso seja uma consequência do feitiço. Isso parece muito mais uma consequência de você dirigir com uma mão enquanto você usa o celular para filmar com a outra e olha para o celular. É óbvio que o carro vai sair da estrada se você fizer isso. Se você não quer que isso aconteça, compre uma câmera veicular, vira para você e aí sim você faz o seu vlog enquanto você dirige, olhando para a estrada. Isso não é nem para a sua segurança do seu carro, é para a segurança das outras pessoas que usam a mesma estrada que você. Agora, o diário é capaz de causar combustão. A gente tem um vídeo em que ele faz um círculo de sal ao redor do diário, encosta um fósforo nesse sal e o sal entra em combustão. A gente tem um fogo aparecendo do nada. Eu vou tocar rapidinho aqui apenas a parte em que o fogo aparece do nada para você ver o que acontece. Então, acho que é aqui. Precisamente aqui. Então, o círculo de sal já está pronto, tudo mais. Ele está fazendo o ritual. Demorando mais do que eu gostaria. Beleza, ele encosta o fósforo e aí nós temos, bum, isso aqui. O fogo aparece rapidamente, ele quase bota fogo no diário, mas chuva parece ser um problema para ele. Ok. Agora, de fato, sal não tem esse comportamento. Sal não entra em combustão assim. Sal não é um combustível. Porém, álcool é um combustível, um líquido incolor, que você pode derramar sobre o sal e você vai ter exatamente esse resultado que vai ser observado, mas ninguém vai perceber que você jogou álcool. Ao menos que o Tinan se disponha a replicar esse experimento num ambiente controlado em que eu tenha certeza que não foi despejado álcool sobre o sal, essa permanece a explicação mais provável. Ele derramou álcool no sal e aí colocou o fósforo. Agora, o diário é capaz de fazer pássaros cantarem. Aqui, ele vai até a floresta, lê um texto em sumério. Não é sumério, um sumério de ChatGPT. Os pássaros começam a cantar. Será que o ChatGPT descobriu uma forma de fazer os pássaros cantarem? Provavelmente não. É possível que os pássaros tenham cantado em resposta não a esse falso sumério, mas em resposta à voz do Tinan. Se ele falasse, sei lá, o Palmeiras não tem mundial no meio da floresta, a mesma coisa possivelmente aconteceria, porque os pássaros cantam quando detectam ameaças para alertar outros pássaros da mesma espécie que estão nas proximidades. Será que o diário confere proteção contra incêndios? Tem um vídeo no TikTok. Essa conta no TikTok chama The Store Lives. Imagino que seja alguma coisa de fã da Taylor Swift. Não sei se essa moça é Taylor Swift. Eu gosto da Taylor Swift, mas não bastante para reconhecer ela de costas abraçando um cavalo. E aqui a gente tem só ela dizendo que comprou o PDF, fez um feitiço de chuva e agora à noite está sendo engolida por um ciclone, mas não dá para saber de onde é essa cidade para a gente poder checar lá na Ventus, que a gente não tem mais informações desse tipo. Mas nesse aqui, ele fala que ele fez um ritual de proteção da Kimasha Kotuno para evacuar uma fazenda pegando fogo, e o carro aguentou uma temperatura de mais de 100 graus por cerca de 20 minutos, e todo mundo saiu intacto do incêndio. Sinto lhe informar, mas está cheio de vídeo no YouTube de pessoas viajando por incêndios florestais, como você vê aqui, e saem com o carro intacto do mesmo jeito. Ah, mas nenhum desses vídeos tem 20 minutos. Verdade, nenhum desses vídeos tem 20 minutos. O do TikTok também não tem. Então, a recíproca é verdadeira. Se isso aqui não tem 20 minutos, esse aqui também não tem. Então, me mostra um de 20 minutos. E aí sim a gente pode conversar e procurar um de 20 minutos. Mas tá aqui, pessoas dirigem dentro de incêndios florestais e sobrevivem. E não precisam do feitiço da Kimasha Kotuno para esse tipo de coisa. Agora, será que aconteceram eventos estranhos no Brasil depois de abrir o diário? É o que um vídeo aqui do Tinan afirma. Diz que coisas estranhas estão acontecendo no Brasil após o diário ser aberto. Vamos analisar essas instâncias. A primeira é isso aqui. Minha cidade assim depois de um garoto ler um tal diário de Kimasha Kotuno. Isso aqui é uma estrada rural. Caiu uma árvore sobre a estrada rural. Alguém, a prefeitura talvez, já passou uma motosserra para liberar a estrada. E todo esse monte de detrito que você vê é o que caiu junto com a árvore. Não é nada além
disso. É simplesmente detrito que caiu com a árvore. E sim, sinto te dizer, mas árvores caem. Isso é um processo que acontecia antes do diário ser aberto, como você pode ver aqui nessa busca por data. Isso aconteceu em Janiru, isso aconteceu em Minas, isso aconteceu em Belo Horizonte, isso aconteceu em Pouso Alegre, isso aconteceu em Anchieta e assim por diante. No outro caso, a gente tem um caça, simplesmente um caça. Eu não sei de quando que é esse vídeo, mas a Força Aérea Brasileira frequentemente realiza exercícios com caças. E tem aqui, caças sobrevoam Porto Alegre no feriado de 12 de outubro. Caças, cruzam os céus da Zona Norte em demonstração da Força Aérea. Caças sobrevoam a Grande Tijuca e assustam moradores, e assim por diante. Isso acontece com alguma frequência e então não é uma surpresa. Depois a gente tem um OVNI que se esconde atrás da nuvem. Eu não tenho vídeo em resolução máxima para analisar e tirar alguma conclusão, mas isso é CGI básica, qualquer pessoa consegue fazer. Tem esse outro OVNI aqui, que eu deduzo ser algum tipo de artefato militar, ou da guerra da Ucrânia, ou da guerra em Gaza, porque ele solta outras esferas luminosas, mas fica pendente essa análise. Agora ela fala que depois da abertura do diário, os avistamentos de OVNIs aumentaram. A gente pode checar isso aqui usando esse site, que é um site que categoriza os avistamentos de OVNIs. Eu poderia comparar mês a mês aqui, mas seria muito chato. Eu simplesmente copiei e colei do Excel, e aí a gente tem aqui o fato de que todos os meses completos de 2024 tem menos avistamentos de OVNIs do que os meses de 2023, os respectivos meses de 2023. Outubro, por exemplo, teve 313, mas teve 410 no ano passado. Então, não, eles não aumentaram. Um outro vídeo do TikTok afirma que Itapeiraí está cheia de OVNIs após a abertura do diário. Isso aqui não é um OVNI. Isso aqui é um helicóptero com uma luz de busca. Simplesmente isso. E esse vídeo não é de Itapeiraí. Esse vídeo é de Guarulhos, no ano de 2022, quando um furto numa casa aconteceu e aí esse helicóptero foi usado. É exatamente o mesmo helicóptero que você vê aqui em cima, sem mistério nenhum. Outro vídeo mostra essa criatura aqui na beira da estrada que foge para o mato. Isso parece uma cutia. Não é misterioso. Nenhum criptozoólogo, acho que é criptozoólogo, vai levar esse tipo de avistamento a sério. Então, não é. Assim a gente pode ir para as conclusões. O Diário de Kimashi Kutuno aparenta ser um trabalho de ficção feito sob encomenda nos últimos anos e não um diário que uma bruxa espontaneamente escreveu nos anos 2000. Se você está vendo essa conclusão desse jeito, é porque eu não recebi o PDF escaneado do Tinan até as 0 horas da virada de quarta para quinta-feira. Tem vários tipos de evidências que sustentam essa conclusão. E eu vou citar alguns exemplos. A gente tem indícios da encadernação incongruente. O diário teria sido encadernado depois da última página ser amassada, mas ficou perdido por anos depois da última página ser amassada, então isso não faz sentido. Escrita não contemporânea, tem erros na fases da lua. É muito difícil que você vai ver uma luz nova e falar, hoje a luz está cheia no diário. Tem uma entrada sobre o bug do milênio que está um ano adiante do que deveria estar. Tem indícios de escrita com ferramentas modernas, texto de chat GPT, que não tinha em 2000, indícios de escrita mal informada, aquela história da frequência do cristal de quartzo, e também textos em sumério e guarani que não fazem sentido nenhum. Eu não tenho informação suficiente para acusar ninguém de fraude, eu não vou fazer isso. O Tinan pode ter sido vítima de uma fraude, ele pode ter adquirido um grimório falsificado. Agora, a gente pode pensar em como que a gente falsificaria um grimório do tipo. Como eu falsificaria um grimório do tipo. Eu contrataria um artista disposto a fazer a obra e escrever bonitinho e combinaria um preço. Esse artista receberia orientações sobre o que incluir no diário, qual história seguir, mas ele vai produzir essa história em detalhes. Esse artista teria o chat GPT para usar, provavelmente usaria para Sumério, Guarani e Latim, e algumas passagens para criar os feitiços, caso ele tivesse sem criatividade. Aí o artista produz o grimório em folhas separadas, essas folhas já compra folhas envelhecidas, amassa a última folha, manda encadernar, talvez ele até aproveita a lombada de um livro antigo, e aí ele encomenda folhas no tamanho correto, ou simplesmente corta as folhas com uma guilhotina, envia o livro para o farsante. O farsante pode tanto apresentar esse grimório no TikTok, como ele pode vender para uma vítima, que sem perceber também vai apresentar esse grimório no TikTok. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve espero que você tenha curtido. Em breve a gente se vê, falou. Muita gente agora está se perguntando por que o Nathanael fez um vídeo de quase 2 horas para falar de um grimório do TikTok. Porque eu levo todo o tema que eu pego a sério.
Todo tema que eu pego a sério tem que ter uma abordagem séria, e a abordagem séria demora. Não tem outro jeito, isso é inevitável. Então, mesmo que a gente descubra no final ser simplesmente um trabalho de ficção que foi feito por um artista, essa análise foi necessária para chegar nessa conclusão. Mais uma vez, e a gente se vê. Fala.